Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, vocês já me conhecem. Estou aqui hoje com o Alex e temos uma convidada aqui conosco hoje, Laura Danese, que é figurinha carimbada aí nas comunidades de ginástica, altamente polêmica, sempre causou muito, né, Laura? E aí, como é que vocês estão? Gente. Eu tô bem, não sei vocês. Agora eu tô maneirando nas polêmicas, eu acho. Fala pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma gravação, como prometido, né? E trazendo a Laura aí para estar comentando junto com a gente. Bora lá. Obrigada pelo convite, meninos. Queria só agradecer. Eu sou suspeita para falar, sou muito fã do podcast de vocês, do trabalho de vocês. Então, obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com vocês no Roda. Legal, a Laura é cria dos Ginfãs, assim como eu, né? Ginfãs de Maníacos, a gente já se conhece já há bastante tempo. Desde 2018. Desde 2018, tem 6 anos aí. Foi... Nossa, tá entregando a nossa idade, hein? Vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre a Swiss Cup. Estamos atrasadíssimos, inclusive pedimos desculpas para nossos ouvintes aí, né? Que nós iríamos comentar a Swiss Cup, nós iríamos estar na Swiss Cup também, né? Como já falamos anteriormente, acabou não rolando. Mas a gente atrasou também por conta de agenda, um monte de coisa aí. Porém, estamos aqui e vamos trazer também juros e correção fofocária, né? Porque são várias fofoquinhas que rolaram aí durante esse tempo. Começando por uma que, na verdade, não é bem fofoca em si, né? Mas no dia 15 de novembro, semana passada, o Bela Caroli, ele faleceu nos Estados Unidos, né? Ele é um técnico que, vamos dizer assim, ele divide muitas opiniões. Muita gente gosta muito dele, muita gente não quer ver ele nem pintado a ouro. Ou queria vê-lo pintado a ouro, né? Ele já faleceu. Mas o que acontece é que ele é romeno, né? E junto com a sua esposa Marta, eles literalmente transformaram os Estados Unidos na potência que são hoje. Na verdade, ele começou a trabalhar com a equipe americana ali em 1988, para os Jogos de Seul, como head coach, e saiu em 1996, e ele ficou 3 anos ali fora um pouco da dinâmica mesmo da equipe americana. Mas em 99 ele voltou como consultor e em 2001 a Marta, que é a esposa dele, assumiu como head coach. Então, assim, ele não ficou muito tempo longe da equipe americana, né? Ele foi treinador da Nadia Comaneci, da Svetlana Boginskaya, da Carly Patterson, Mary Lou Retton, Dominique Moceanu, todas essas aí medalhistas olímpicas, ginastas figuronas, titãs mesmo da ginástica, né? Quem acompanha há mais tempo dessa década aí de 80, 90, conhece muito bem essas atletas. Eu não era nascido, né? Então, eu ouço muito dessas ginastas, acompanho elas até hoje ainda, mas o trabalho do Bela e da Marta, a gente consegue ver até hoje, porque a Marta ficou ali na equipe até 2016, né? Quando as Olimpíadas foram aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente viu que foi uma equipe extremamente dominante, com Simone Biles, Ellie Raisman, aí tinha aquela menina aqui de paralelo, que eu esqueci o nome. Colchan, Madison Colchan. Ela. E assim, não tinha equipe que batia os Estados Unidos ali naquela Olimpíada. Eles realmente conseguiram aí colocar os Estados Unidos numa posição de dominância extrema na ginástica internacional. E várias ginastas prestaram homenagem a ele, né? Inclusive essas 5 que eu mencionei, Nadia, a Boginskaya, a Carly Patterson, a Mary Lou Retton e a Dominique Moceanu. A Moceanu, ela já falou muito mal dele numa biografia que ela fez, que ela publicou no livro, falando dos métodos de treinamento dele, as polêmicas envolvendo tanto ele quanto a Marta. Lá no Rancho Caroli, que na verdade, uma fazenda que eles tinham, e nessa fazenda eles montaram um ginásio, e como eles que eram os chefões da ginástica americana, acabou que foi o CT dos Estados Unidos por muito tempo. E ali, quando acabou, no caso de 2016, né, 17 no caso, quando a Marta já não estava mais no comando, começaram a vir as polêmicas relacionadas
ao tratamento que as ginastas tinham, os métodos antiquados que eles usavam para poder treinar as meninas, né? E também a questão de que eles sabiam, no caso, suspeitas de que eles sabiam dos abusos sexuais que o Larry Nassar, ex-médico da seleção americana, cometeu ali por diversos anos. Para quem não sabe, ele foi sentenciado a 175 anos de prisão por abusar de diversas ginastas por décadas, incluindo Simone Biles, incluindo Ellie Raisman. Elas depuseram, né, durante o julgamento e tal. Na época foi uma situação que, vou dizer que colocou o mundo da ginástica de cabeça para baixo, né? A USA Gym foi e ainda é muito criticada por conta disso, porque, querendo ou não, eles não tinha como eles não saberem, né? Não tinha como eles não terem ideia do que estava acontecendo lá por todos esses anos. Então, eles chegaram, inclusive, a decretar falência por um tempo por conta de várias indenizações que eles tiveram que pagar. Enfim, foi uma situação bem revoltante naquela época. Mas tanto Bela quanto a Marta, eles não foram condenados a nada. Como que eles conseguiram isso? Assim, ninguém sabe, né? Mas a imagem deles ficou muito manchada aí por conta dessa situação. Eu gostaria, se o Renan me permitir, falar um pouquinho sobre essa situação. Pode falar. Eu não sei se vocês já viram, há uns anos atrás, eu assisti um documentário da Nadia Comaneci, bem interessante. Assisti pelo Now, aquela loja da NET. E era bem legal o documentário. E é bem interessante que muita gente não sabe. O Bela Karolyi, sim, ele é romeno, acho que isso todo mundo sabe. Mas ele tem origem húngara. E por que isso é relevante? Porque é bem interessante que a Nadia Comaneci fala que quando ela brilha lá em 76 e ganha o Perfect Ten e ganha as medalhas, o Bela Karolyi, ele é afastado de ser treinador dela por ter origem húngara. O ditador da Romênia na época queria um romeno puro, por assim dizer, entre aspas, né, puro. E eu acho bem interessante sobre como a Nadia sempre defendeu ele. Dito isso, é uma figura polêmica, sem dúvida alguma, a gente também tem que levar em conta a época, né? Porque a Nádia é de uma época muito mais antiga, a gente não tem como saber daqui a pouco se os parâmetros dela são os mesmos parâmetros de uma ginasta de hoje, porque muita coisa mudou, não só nas mídias, mas no comportamento humano, nas gerações. Então, muita coisa da visão humana em relação a abusos, o que é aceitável, o que não é, veio se modificando ao longo desses tempos. É uma figura muito polêmica, a gente não sabe como eles nunca foram responsabilizados, porque pela questão Nasser, acredito que não tinha provas concretas, e como a gente sabe lá nos Estados Unidos, tem essa questão, assim como tem no Brasil, da presunção de inocência, então provavelmente não tinha como provar sem dúvida razoável que eles sabiam de fato, a gente imagina que sabiam, porque era difícil pelo menos não desconfiar, mas não tinha como provar, então eles estão livres, né? Estavam, pelo menos o Bela. E é isso, eu queria só trazer um pouco dessa história dele com a Comaneci, daí para vocês verem como ele podia ser polêmico, mas bom no que fazia. Quando quem acompanha a ginástica antiga sabe que teve uma época que a Comaneci foi muito mal, assim, para os padrões Comaneci. Foi a época que o Bela não estava treinando ela. Perto dos Jogos de 1980, ele volta para tentar consertar e ela ainda assim vai mais ou menos bem para os padrões Comaneci na Olimpíada. Exatamente. E, inclusive, a Comaneci postou, fez um post em homenagem a ele. Ela falou que ela só é quem ela é hoje. Ela só ganhou o que ela ganhou por conta do Bela, né? A Boginskaya também falou isso e falou, inclusive, que ele era um ótimo ouvinte e que ele fazia as margaritas mais fortes que ela já tomou na vida. Então, assim, ele tinha um lado humanizado, sabe? Só que, assim, isso não anula o fato de que muitos dos métodos que ele usava eram extremamente ruins, assim, para ginasta, né? E ele também, passando aqui um pouco mais para a cultura pop, né? Ele fez uma aparição numa série teen com o tema de ginástica, lá em 2011, chamada Make It or Break It. Ela é bem aquela série novelinha, né, dos Estados Unidos,
aquelas séries antigas que tinham 23 episódios por temporada, 24. Essa aí teve 2 temporadas completas e uma terceira temporada com 12 episódios, uma coisa assim. A terceira foi mais curta. E o tema da série era um grupo de ginastas que se preparava para os Jogos de 2012, em Londres. Então, é uma série bem legal. Assim, a parte da ginástica em si é bem ruinzinha, sabe? Eu lembro que assim, a trave tinha quase... Aquela trave que era maior que o solo, amigo. Aquela trave devia ter uns 2 metros de largura. Sim, sim. Não, e essa é uma crítica a essas mídias de ginástica, né? Essas séries. Cara, eles representam a ginástica muito mal. Eu fico chocado. Não, cara, Sabe? pode falar, Desculpa, Laura. Renan, pode falar. Não, eu só ia comentar que essas séries que acho muito engraçado que vira e mexe aparece alguém de ginástica, né? Nessas séries, mas teve uma série que nem de ginástica aí, sabe quem apareceu? Michaela Maroney, uma série chamada Bonis, que não tem nada a ver com ginástica. A Michaela Maroney, a do salto. Eu acho muito legal, né? Como as ginastas têm essa visibilidade pop, né? E falando sobre Make It or Break It, desculpa não ter o sotaque britânico do Renan, pessoal. Eu acho bem legal a série e tal. Eu tenho uma opinião polêmica sobre ela, inclusive. Lauren Tanner é a melhor personagem. Pode continuar. Eu gostava da Katie. Você clubista. Eu ia falar que, tipo assim, eles também não tinham noção nenhuma de código de pontuação. nenhuma. Porque teve uma competição, lá, acho que foi nacional, alguma coisa assim, que a Katie fez um Yurchenko com meia e tirou 16 pontos. Tipo, isso aí é impossível, porque esse salto vale 3,8 hoje, antigamente devia valer quase 4,2, uma coisa assim. Mas, enfim, é uma série aí que a parte de ginástica é ruinzinha, mas o enredo é legal, tem várias referências à ginástica, sabe? Coisas que já aconteceram na história da ginástica. Tipo, a Carrie Strug, que rezou com o pé só, aquela questão da corquina, né? Que erraram a medida do salto lá, ela bateu com a cabeça no salto e pôde repetir depois. Isso aí na série entra no enredo em algum momento, sem fazer muito spoiler, porque assim, quem quiser assistir, né, tem na internet aí. E não só ele aparecer, mas também, igual a Laura falou que a Marrone apareceu numa série aleatória, outras ginastas, ex-atletas também apareceram nessa série. A Carly Patterson, a Nasha Liu Kim. E assim, é uma novelinha, sabe? Uma novelinha. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que teve um Mundial no Brasil, coisa que nunca existiu. Mas teve um Mundial no Brasil, foi representado lá. Óbvio que as cenas não foram gravadas aqui, né? Mas para quem quiser assistir aí nesse hiato que nós vamos ter de competições agora no final do ano até o início do ano que vem, é uma série engraçadinha. Então fica aí a dica. Ô, Renan, só para finalizar aqui sobre minha opinião sobre essas sériezinhas e tal, toda série e filme de ginástica que existe, a Nasha dá uma palhinha, né? Eu notou? Todo filme de ginástica, a Nasha tá lá. Eu gosto das coisas mais aleatórias possíveis. Eu também gosto daquele que editaram um Produnova claramente no Photoshop, tá? Que não foi Produnova nem aqui nem na China. Não sei se vocês lembram daquele Produnova cravado da Shopee Foi no Stuckit. aquele Virada Radical. Isso, eu pensava que era Stuckit. Tava com esse nome na cabeça, desculpa. A Nastia aparece nele também. A Nastia é campeã de É por isso que eu falo, a Nasha, todo filme, toda série de ginástica dá um jeito de botar mulher lá. Tô falando? Vocês não acreditam? Lenda. Pois é, gente. Então fica aí a dica para quem quiser assistir alguma coisa em relação à ginástica. Fica aí para quem quiser acompanhar. Quer dizer, quem quiser assistir alguma coisa de ginástica aí por esses próximos meses que a gente vai ficar sem competição. E falando um pouco mais de Estados Unidos, né? A gente teve recentemente a primeira entrevista da Jordan Chiles falando sobre a perda da medalha do solo lá em Paris, né? Ela chorou, disse que foi o pior momento da vida dela e, assim, o pior de tudo, segundo ela, é saber que isso tudo aconteceu com ela jogando dentro das regras, né? E fazendo tudo certo. E disse também que vai lutar até o fim pela sua medalha. Atualização aqui com relação à situação é que a Barboso ela foi condecorada com a medalha de bronze, né, após a decisão do CAS lá na Suíça, mas a Jordan entrou com um recurso, e esse recurso vai para a Corte Federal Suíça. Então, ele sai da esfera ali administrativa, porque o CAS é o órgão administrativo,
e vai agora para o judiciário de fato, né? Então ele vai para a corte mesmo. E ela está alegando ali que, na verdade, o problema foi processual, porque eles não deram a ela e aos Estados Unidos o direito de resposta. Enfim, isso aí vai dar muito pano para manga ainda. A Barbosa excluiu as fotos dela com a medalha que ela recebeu, né? Então, você vai no Instagram dela lá, só tá como Olympian, não tá como medalhista olímpica. E isso aí, diz a Jordan que vai lutar até o fim pela sua medalha. Mas, para quem ouve nosso podcast aqui, a gente já sabe, né, a nossa opinião sobre o aspecto, sobre essa situação aí. Eu acho que o Golden dela realmente não valeu, e assim, ficar brigando aí por uma nota que foi dada a ela, que ela sabe que ela não mereceu, gente, pelo amor de Deus, né? E tanto ela quanto a Childs ganharam o prêmio Jack Kelly Fair Play Award, que é um prêmio para fair play, em virtude daquele pódio de solo em que ela e a Simone reverenciaram a Rebecca, que inclusive virou tema de Halloween nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram aí, mas teve uma decoração de Halloween com esse pódio aí. Eu achei bem engraçado. Você viu, Laura? O que eu ia falar é que aqui no Brasil virou tema de camiseta, moletom. O que eu mais vi é camiseta com aquela foto pra vender, viu? Bah. Entrou E eu quero comprar como uma, inclusive. momento histórico, assim, pra cultura pop, né? O fato do pódio, o fato do pódio All Black ali, né, gente, teve significado. Só que eu acho que teria mais significado se fosse realmente tudo nos conformes. Minha opinião, eu discordo dos meninos numa questão. Eu e o Renan, a gente tá discutindo num grupo um dia desses. Eu acho que tinha que dividir a medalha. Mas mais porque, na minha opinião, a culpa foi da FIG e não da Jordan. Porém, se a gente pudesse voltar no tempo, lá pegar uma maquininha de chuchu e voltar, a medalha é da Barbosso, sem dúvidas. Na verdade, se for pegar uma maquininha no tempo e voltar tudo, a medalha é da Voineia. A medalha da Sabrina. Já ia Ah, falar. verdade, gente, eu esqueci do O Bebê Invisível. Perdão, um erro meu. Inclusive, a Camélia, que é a mãe dela, né? Extremamente polêmica, e assim, eu amo a Camélia de paixão, porque ela é louca, 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 e fala mesmo. Ela declarou que sabe muito bem dos seus direitos e irá buscá-los incessantemente. A mesma coisa que a Jordan falou, a Camélia também falou. E assim, por que a Sabrina, apesar de ter tido o OB lá, o desconto, no caso, sem ter pisado fora, não ganhou a medalha? Porque o recurso que foi interposto ali para poder mudar a nota foi em relação à nota D, e não em relação às deduções neutras, que no caso é pisar fora o tablado, né? Então, por conta disso, desse negocinho técnico muito pequenininho, acabou que o recurso dela foi negado, e assim, negado com razão, porque foi em relação à nota D. Olha, mas, gente, honestamente, eu acho que talvez vocês discordem. Mas se fosse justo, a Sabrina nem naquela final estaria. Pronto, falei, tô leve. Eu gosto da Sabrina. Eu gosto dela, gente. Eu sou Romênia fã, mas o solo dela foi over nas calls. Sei lá. Eu achei, pelo menos. Essa medalha é da Sabrina. Eu queria essa medalha pra ela. Apesar de que eu fiquei satisfeito com a Barbosa ganhando também. Barbosa, eu gosto da Barbosa, ela é muito hit. Inclusive, a Barbosa merece esfregar a medalhinha dela na cara da Ponor. Desculpa, eu sou um pouquinho agressiva, mas eu penso isso, sim. Porque as atitudes da Ponor são muito tristes. Justiça e for Barboso. Ponor. Ela que deve tá patrocinando aí essa luta da Camélia, né? Porque a Ponor, ela é a Ponor pagou o advogado da Camélia, aposto. Com certeza. E teve nacional na Romênia também recentemente, né? O último aí do ano. E a Barbosa, ela só competiu paralelas. E competiu ainda bem fraquinha, sabe? Ela fez só 4.6 de dificuldade, 8.150 de execução. Então, assim, ela não caiu. E ela tirou 12
nos quebradinhos lá. A campeã foi a Amália Guiguarta, que também esteve nos Jogos de Paris. Ela fez 51,650. E o segundo lugar foi para a Preda, que também esteve nos Jogos, acabou não competindo na final por equipes, porque ela realmente era bem abaixo das outras meninas. E ela ficou ali com 49,550 e o bronze ficou com Adelina Ionesco, com 48,250. Então, assim, as Tu brasileiras... sabe se a, tu sabe se a Mara Cheplinski competiu? Sabe me informar? Não competiu. Ela tá se recuperando ainda. Eu gosto muito da Mara. Eu acho que se ela tivesse em Paris, talvez essa medalha de solo seria dela, tá? Eu curto muito a Mara também. É uma romena assim que eu confesso que tem meu coração. Teve uma romena, obviamente, campeonato romena, né? Uma Iordak competindo, Iris Iordak. Ela não é parente de Larissa nem nada, mas ela é péssima de paralela, né? Ela fez 11,700, 4,2 de dificuldade. E assim, Isso me lembrou um europeu da Mara, que a Mara tirou tipo 13 e pouco, 13 médio no solo, 13 médio no salto, 12,900 na trave e 9,800 na paralela. Eu fiquei tipo, meu Deus, a menina foi bem em tudo, menos na paralela. as romenas são péssimas de paralela, sempre foram, né? Mas, principalmente nesse código agora que exige parada de mão certinho, então assim, elas se ferram bonito, né? Bonito mesmo. Quem não lembra daquele vídeo icônico da Andréa João falando que a saída da Maria Robura era de infantil? Andréa João. Andréa sempre com os melhores comentários, né? Sim. Cara, eu gosto muito da Andréa. Eu acho que ela habla mesmo e como tem que ser feito, né, gente? Imaginem uma transmissão com Andréa João e Paloma, da Espanha. Nossa, Só imaginem. ia ser tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. Se acabou a saída de infantil, vamos olhar o giro, péssimo giro. Ia ser só as pérolas. Mas pode Só fazendo... falar, desculpa te interromper, Renan. Não, que é isso. Só fazendo parênteses aqui, que eu lembro de uma transmissão da Paloma, e ela metendo o pau na Fragapane, falando assim que é um tipo de ginástica de muita força, que ela não gosta, que não sei o que, ela acha bonito, não é artístico. A Paloma também fala pra caramba. Aposentou, né? Infelizmente. E vai fazer falta aí pros próximos anos. Mas eu gostava de assistir as transmissões espanholas por conta dela. Na verdade, uma outra fofoquinha que aconteceu, não é fofoquinha, na verdade, é mais atualização, né? A Lilia Cosman, ela está oficialmente na NCAA, no Campeonato Universitário dos Estados Unidos. Ela foi lá para o Michigan, não é a Universidade do Michigan, aquela que é ótima no masculino, é a outra, é uma que tem uns cavaleiros romanos, assim, como mascote. Central Michigan University, é essa? Eu acho que é essa. Ou é Central Michigan ou é Norte e Sul, alguma coisa assim. Mas ou é Michigan State. Eu acho que é Michigan State. Michigan State é um espartano. É verde com um espartano. Tá. Espartano. Não é romano, não. Não é romano, não, desculpa. Essa aí mesmo. Ela agora tá por eles lá. Então, assim, eu acho que ela não volta mais para elite, porque a Romênia tem esse esquema de seleção permanente, mais ou menos, né? Lá em Deva. E eu acho muito difícil ela conseguir conciliar uma coisa com a outra agora, tá? Muito difícil mesmo. Uma pena, né? Porque ela tava vindo uma evolução muito legal treinando com o Patrick lá. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Ela que é americana e trocou de nacionalidade para competir pela Romênia. Evoluiu muito treinando lá na Romênia. Ela morou lá por todo esse tempo, né? E chegou à equipe olímpica. Enfim, tava bonitíssima lá, mas cada um com seu cada um. Puxando o gancho aí também para NCAA, a Tonya Paulsen, da Suécia, ela também oficializou a sua ida para Cal, que é a Universidade da Califórnia, não é a UCLA, é Cal, é uma que tem o urso lá de mascote. Ela está indo para a NCAA, né, para competir lá, e anunciou recentemente que ela vai trocar de nacionalidade para Taiwan, que é o país da mãe dela.
Ela falou lá que não está satisfeita com a direção da Federação Sueca e nem com o apoio que tem recebido, né, com todos os seus objetivos. E tem, para mim, assim, opinião minha, que isso tem a ver com o fato dela ir para a NCAA, porque a Suécia tem feito um trabalho muito legal com as meninas e lá é seleção permanente, né? Então a federação não tem apoiado totalmente essa conciliação de faculdade com elite por conta dos compromissos. Muitas dessas meninas não conseguem competir tanto internacionalmente, representar seus países por conta dos compromissos na universidade. A gente teve aí algumas exceções esse ano, que foram a Emma Malaboyo, aquela Levi Jungri-Vivar, né? Mentira, a Levi ela não estava na universidade ainda, agora é que ela vai para Stanford, mas principalmente a Malaboyo, ela Tem a Olsen, a Olsen, mas a Olsen, na verdade, até que nem teve tanta polêmica com relação a ela, mas foi mais com o Alaboio, porque a UCLA estava muito mal das pernas no campeonato deles lá, e ela estava faltando algumas competições para poder viajar e tentar classificar para os Jogos Olímpicos, né? Então muita gente criticou isso, falou assim, pô, por que ela tem uma bolsa de estudos, né, para poder competir pela UCLA e na verdade ela está faltando os compromissos dela, sabe? Então, eu ouvi mais em relação a ela, isso aí esse ano, porque ela competiu várias Copas do Mundo no circuito. Não, eu falei mais do exemplo de competir os dois. Mas sobre essa questão da universidade, tem até um caso antigo, mas que eu acho interessante, que é a Price, né? Que para quem não sabe, ela nunca foi para o Mundial. Ela nunca foi para o Mundial. E ela poderia facilmente ter entrado na equipe de 2014, mas aí Stanford não liberou ela. Só um comentário aleatório que me traz sobre como às vezes é difícil conciliar os dois, né? Sim, mas eu acho que ela foi para o Mundial 2013, a Price. Não foi. Foi a Ross, a Biles e a Maroney. A Price não foi. Coitada, e ela era boa, tá? Ela fazia maná, fazia um monte de coisa. Coitada. Enfim, indo agora para França, né? Vamos falar do torneio de Combi-la-Ville, que é como se fosse um clubinho das principais juvenis do mundo. É o principal torneio, né, juvenil internacional, fica somente atrás do Mundial. E foi quando nós tivemos um embate entre Rebeca Aiello, da Itália, Helena Colas, da França, e Gabrielle Hardy, dos Estados Unidos, né? As três ginastas aí que tem muito burburinho em relação a elas para os próximos anos e espera-se que elas despontem aí no adulto também, porque elas são realmente muito boas. Não tivemos participação das brasileiras, infelizmente. A gente não mandou nossas meninas para lá. O calendário da CBG priorizou o campeonato sul-americano, né, que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas, enfim, na competição por equipes, a França levou a melhor com duas equipes, né? O ouro ficou com a França 1, Lola Chassat, Helena Colas e Mariana Prat. Elas ficaram com 103,763, no caso aqui só duas notas contam por aparelho. Em segundo lugar, Estados Unidos, Isabela Anzola, que ela tem ascendência mexicana, né, Laura? Você falou? Na verdade, pelo que eu pesquisei, ela nasceu no México. E aos 3 anos, a família dela se mudou para os Estados Unidos. Interessante. Tem uma menina não duvido dela fazer que nem a Frida, que competiu o Winter Games, que fala, nos Estados Unidos, e competiu o PAN de Santa Marta pelo México. Não duvido se quando ela virar sênior, ela vê que não tá evoluindo e que não tá no nível americano e ir pro México, porque ela nasceu na cidade do México. E aos 3 anos, a família dela se muda para os Estados Unidos. Você não tá confundindo com a Michelle Pineda, não? Ela competiu o PAN esse ano. Mas... que Frida, gente. Ai, eu confundi com a Frida Esparza, que é uma outra que fez a mesma coisa. É a Michelle Pineda. Você não falou totalmente errado, não. A Frida também competiu pelo México, mas esse ano, no PAN de Santa Marta, foi a Pineda. Que eu confundi as duas, porque a Frida também competiu nos Estados Unidos e depois foi pro México. Daí eu acabei confundindo. Tá tudo em casa. As duas fizeram a mesma coisa. Mas enfim, a Anzola tá aí, foi medalhista de prata com a equipe americana, junto com a Gabrielle Hardy, né, e a Kami Westerman. Elas fizeram 102,897. E em terceiro lugar ficou a segunda equipe da França,
Juliette Sertan, Perla Dernecher e Romain Hamelin. A Sertan e a Hamelin competiram na gimnasia que aconteceu lá no Bahrein, algumas semanas atrás. Inclusive, no nosso último episódio, a gente comenta o que aconteceu nessa competição. Algumas polêmicas relacionadas à troca de medalha, enfim. Mas aqui elas ficaram com bronze, com 101,298. A Itália flopou, né? Ficou em quarto lugar. Rebeca Aiello, Vittoria Ferrarini e Angélica Finiguerra ficaram somente com 99,929. Elas erraram muito na trave aqui, ficaram com 23,199 e assim, contaram somente 2 notas, então alguém contou um 11 aí nessa situação. Coitadas. No individual geral, o ouro ficou com a Helena Colas, da França, com 52,665. Gente, olho nessa menina, porque ano que vem ela vai estar presente no Campeonato Mundial Juvenil. Medalha de prata para Perla Dernecher, com 51,466. Curioso que as duas treinam no Avon, que é o clube da Nemur, né? Que a gente já falou muito da Nemur aqui no podcast, e hoje vamos falar um pouquinho mais para frente. E o bronze ficou com a Kami Westerman, dos Estados Unidos, 51,399. A Hardy ficou em quarto lugar, 51,265. Fez ali 12 pontos na paralela com Kelly, então ela acabou despencando aí no ranking individual geral. E a Aiello ficou em quinto lugar, e ela fez 12,266 na UB e 12,066 na trave. Foram 2 aparelhos que ela foi bem abaixo do esperado para ela e acabou que ela caiu para quinto lugar. No salto sobre a mesa, a Westerman levou a melhor, 13,286 de média, a Aiello com a prata, 13,233 de média, e Adelina Ionescu, da Romênia, com 13,133 de média. Curioso que as 3 ginastas do pódio saltaram a pirueta e meia, e o Tian com a pirueta e meia. Isso aí essa Adelina não é a mesma que competiu no Nacional Romeno e ficou em terceiro, ou eu tô viajando? Peraí. A mesma. Ela mesma. Ela fez 48,250 aqui, né? Mas em Campos da Ville, ela fez 46,666 no individual geral. Então, assim, o salto é o melhor aparelho dela mesmo. A mesma menina. Nas assimétricas, o ouro foi para a Itália. Angélica Finiguerra, 12,633. Westerman em segundo com 12,600. E Romane Hamelin, da França, com 12,566. A Colas ficou em quarto lugar. A Aiello ficou em quinto e a Anzola em sexto. As 3 aí com notas bem abaixo do esperado para elas de execução. A Colas ela caiu no Rikna, que é aquele style de Kachev, então ela perdeu 1 ponto ali pela queda, também perdeu a ligação que ela liga direto no PAC, né? Isso aí fez com que ela ficasse fora do pódio, mas ainda assim por muito pouquinho, tá? Pouco mais de 1/10 ali que ela tirasse, ela a mais, né? Ela já entraria no pódio. Na trave, ela foi a campeã com 13,733, 5,6 de dificuldade. Essa menina é muito boa, gente. É muito boa mesmo. Tem muita gente que fala que ela vai ser a próxima Nemur. Mas, assim, a gente tem ainda muito a aguardar. Ela já faz Fabrício, não vai de saída na paralela. A bichinha é realmente muito boa. Eu tô ansioso para vê-la aí no Mundial do ano que vem. A prata ficou com a Hardy, 12,933, e o bronze para Samantha Couture, do Canadá, com 12,266. E no solo, para finalizar, a Gabby Hardy, dos Estados Unidos, ficou com 13,366, ouro. Prata para Finiguerra, da Itália, 13,133, e bronze para Aiello, também da Itália, 13,133. Aqui foi decidido na execução, porque não só as duas, como a quarta colocada, a Dernecher da França, também fez 13,133, mas a execução da Finiguerra foi 8,333, prata para ela. A Aiello foi 8,233, bronze para ela. E o bronze, e o quarto lugar para a Dernecher, que ela fez 7,933 de execução. Apesar das notas ser igual, aqui teve o critério de desempate para a definição das medalhas. Inclusive, queria puxar aqui um pouquinho o gancho para falar do Avon, né? Que a Colas, ela treina no clube, como eu já mencionei, e assim como a Nemur, ela já vem tendo problemas com a Federação Francesa, né? De boicote, de não ser convocado para as competições e assim por diante. Isso aí foi uma conversa do início do ano, desse ano, 2024.
ela também acabou não recebendo aquela bolsa, né, medalha. É tipo bolsa medalha, bolsa atleta que tem lá na França. Ela acabou sendo excluída desse benefício do governo lá, falando que ela não mostrava ainda capacidade de estar ali entre esses atletas contemplados. Mas a menina literalmente acabou de ser campeã europeia, né? E assim, quem acompanha a Colas sabe da situação. E ela é realmente muito boa, já mostrando potencial há bastante tempo, não é de agora. A mãe dela já chegou a falar publicamente também que trocar de nacionalidade, assim como a Nemours fez, é uma opção, caso a Federação Francesa continue a fazer isso com ela, né? Agora ela foi convocada para as competições e tal, vamos esperar ano que vem, que ela tem mais um ano de júnior ainda, ela só estreia no adulto 2026. E, assim, caso ela queira trocar de nacionalidade mesmo, Helena Colas é um nome bem brasileiro, né? Eu acho que a gente podia dar um CPF para ela, o que vocês acham? Ah, eu tô aceitando qualquer uma que saiba fazer uma paralela boa. Eu sou a favor. Aliás, eu já estou pregando a palavra da Angelina Melnikova virar Angélica Menezes para poder competir Mundial e Olimpíada, ó, há muito tempo. Hashtag CBG me escute. Imagina a Melnikova no Brasil. Já tem meme até dela votando no Lula, né? Ela é fã da Rebeca, né? Assim, integrada na sociedade. Melnikova, Ai, você ai. quer competir em Los E Angeles? assim, Você quer falando em competir Avoine, Mundial? Ô, Melnikova, você quer competir em Los Angeles? Você quer competir Mundial? Eu tenho a solução. Vira Angélica Menezes que a gente te dá um CPF. eu apoio dar um CPF para Melnikova, um CPF para Colas. Assim, a Colas já tem uma vantagem de que o nome dela é bem brasileiro, né? Assim, eu acho que, que não estaria muito longe. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mais para frente. E falando do Avoine também, saiu um novo episódio do Documentaire Société, um documentário francês, falando sobre esporte na África. E uma das histórias contadas foi da Nemours, né? Tá no YouTube lá, não precisa de VPN, só que é em francês. Então, quem quiser assistir e não estiver achando, manda DM pra gente lá no Insta que mandamos o link. Inclusive, siga-nos no Instagram, @Roda de Ginástica Pod, que a gente tá precisando. A gente agradece. Ó, gente, Também aqui. eu vou dar uma dica para vocês. Desculpa te interromper, Renan, de novo. Mas aqui Não, tem uma é dica isso. muito boa. Se vocês não falam francês, que nem eu, que eu não sei falar nem um bonjour direito, o YouTube tem uma opção de legendas automáticas. Fica 100%? Não, mas dá para entender praticamente tudo bem direitinho. Então, eu recomendo para vocês, se vocês não falam francês, bota ali nas legendas automáticas para português no YouTube, vai dar para entender o contexto bem legal. Spoiler, foi isso que eu fiz. Meu francês é bem ratatá, bem zero, praticamente. Mas deu para entender, sim, o contexto geral das coisas que foram ditas lá, né? E a Nemours falou que sobre a doença dela, que ela foi diagnosticada com osteocondrite, e ela fez o tratamento, né, tudo certinho, foi liberada pelo médico para poder voltar a competir, a participar de competições, mas o médico da França, da Federação Francesa, ele não a liberou. Ela não entrou em tantos detalhes, né, como a gente já falou aqui no podcast várias vezes, mas ela disse que ele não a viu, não conversou com ela e nem sequer mandou mensagem, ele só mesmo negou, sabe? É aquela coisa bem autoritária. Fala assim, é? O médico dela liberou, mas eu não liberei. Então, carimbou lá aqui, ela não podia. Então, de acordo, como foram várias dessas negativas, ela foi lá e falou assim, não, então vou competir pela Argélia. Ela viu que tinha ali a possibilidade de representar um outro país, porque o pai dela é argelino, e foi com tudo, foi de cabeça. E a mãe da Colas falou que isso aí também pode ser uma opção para ela, né? Então, a gente vê que a federação perdeu simplesmente a campeã olímpica de assimétricas, né? A França, e tá a risco de perder uma outra menina excelente, porque ela tem a Colas, ela vai fazer 15 anos ano que vem e já tá fazendo 52 no individual geral. Então, assim, não é qualquer talento, né? Que fique isso muito claro. Teve também alguns takes lá com os treinadores da Nemours, né? Eu achei muito legal uma fala da treinadora dela, que inclusive eles são, se não me engano, eles são romenos, ou eles têm ascendência romena, alguma coisa assim. E ela falando sobre a trave,
né, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ela falou que a série de trave é como se fosse um quebra-cabeças, porque você está ali concentrado o tempo inteiro em cima de uma superfície de 10 centímetros e você tem que respirar também, né? Porque muita gente acaba indo afobada e não respira e acaba que isso aí pode gerar desconcentração e tal. Ela disse, ó, a trave é como um quebra-cabeças. Você tem que encaixar, você tem que saber encaixar os momentos de respirar. Porque assim você consegue controlar o batimento cardíaco, enfim, tudo, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é uma coisa tão simples, né? Só que às vezes Interessante. às vezes o óbvio tem que ser dito também, né? Eu achei bem legal que ela falou isso. Eu achei também muito interessante que a Nemur falou sobre o elemento dela, o Nemur, né? Que é o Nabieva, vindo de Imbar, ou seja, é um Kachev por cima da barra, esticado, só que o giro raiz, né? É o sem pé. Então, é um elemento extremamente difícil. O Nabieva já é muito difícil, né? É uma largada que está entre as mais difíceis das assimétricas, e ela simplesmente colocou isso aí no nível que nunca tinha sido visto antes. Aí ela falou sobre como que esse elemento foi criado. Ela disse que estava fazendo muito, muito alto. O treinador dela, né, disse que... Na verdade, essa aqui foi uma fala do treinador dela. Ele disse que viu que ela estava fazendo um Kachev carpado, sem pés, um bar, muito alto, e que ele, inclusive, disse que ela estava fazendo like a boss. Foi essa a expressão dele em inglês. E ele resolveu colocar uma pressãozinha extra aí para ver se ela motivava a ir mais longe, fazendo esticada. Então ele foi lá, deu uma cutucadinha e deu certo, né? Ela apresentou no campeonato africano do ano passado, foi campeoníssima e acabou homologando o exercício dela ali. Ela falou que quando voltou da competição, o pai dela disse assim, pô, agora eu tenho meu nome no código, Nemurzão lá. E que a mãe também ficou muito feliz, né? E eu imagino, deve ter sido realmente um alívio muito grande, né? Para eles verem que as coisas estavam realmente começando a andar depois de tanto boicote da Federação Francesa. E Renan, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe se os pais da Colas ambos são franceses ou se ela tem algum país que ela pode escapar aí? Olha, não sei mesmo. Tem que inclusive pesquisar isso, né? Mas até o momento, assim. Seria interessante saber para que país ela iria, assim. Daqui a pouco, se ela não vai para a Argélia junto com a Nemur, mesmo não tendo descendência. Seria interessante ver para que caminho ela vai, se ela sair mesmo da França, né? Exato. Mas imagina a Argélia pegando uma equipe inteira de franceses. Ia ser engraçado. Se a Filipinas faz isso com as americanas, deixa a Argélia fazer isso também com as francesas, pô. Exatamente. Mudando aqui um pouquinho, então, de França para Alemanha, né? A gente teve aí a última etapa da Bundesliga, que foi lá em Esslingen am Neckar, e vai ter a final ainda. No caso, essa foi a última etapa classificatória, e a final vai ser dia 7 de dezembro, né? Próximo mês aí. A Ellen Kevrich competiu somente salto, e a Giulia Perotti, da Itália, também, ela competiu pelo mesmo clube da Cambridge, MTV Stuttgart, e ganhou o individual geral. A gente teve outras meninas também interessantes competindo, a Salina Busmaio, por Köln, a Karina Kröll, que agora é austríaca, né? Agora sim, desde 2022. Ela trocou de nacionalidade para a Áustria. Está competindo pelo Karlsruhe. E a Ambatel, na verdade, foi uma outra menina que eu achei interessantíssima a série dela. Ela é de Bergheim, ela... péssima, assim, não achei a ginástica dela boa, mas eu achei interessante que ela usou a música da Lohane, aquela música de 2023, não, 23 não, Adiantes, uma música meio clássica, Olha, sabe? Renan, depois que a Michelle Tinha usou a música da Thaís Fidelis de 2017, eu não duvido de mais nada. As alemãs, elas têm isso, né, de copiar. Elas amam pegar nossas músicas das brasileiras. Nunca vi. Nesse nacional, inclusive, é interessante, né, a gente comentar. Imagino que tu ia comentar, mas eu quero comentar aquelas. Da queda da Giulia Perotti, né, nas paralelas, que foi uma queda bem assustadora. Ela caiu de cara no chão. E uma coisa que me chamou a atenção nessa queda é que
a queda foi bem feia. O treinador dela tava ali comendo um strudel na padaria da esquina, né, gente? Porque ele tava em qualquer lugar, menos ajudando a menina ali quando ela cai. Porque os 20, treinadores, geralmente, quando vai fazer uma coisa perigosa, fica ali perto. Ele foi lá na esquina comer um strudel. 20 metros de distância, e assim, na hora que ela caiu, ela foi de cara no chão. Foi de cara mesmo, não é exagero, não. O comentarista, ele até soltou um fuck, e depois ele pediu desculpa na transmissão. Porque, assim, foi realmente assustador, assustador. Ainda assim, ela venceu o individual geral, ela fez 51,5, é uma nota decente, inclusive, né, para o individual geral, ainda mais com séries simplificadas. Caso ela não tivesse caído, ela ia quase bater 53 pontos, né, 52 e alto aí, entendeu? É uma menina muito A boa. Perotti que ainda é júnior, né? Ela vira sênior ano que vem. Inclusive, tô animada para vê-la na Indonésia, se ela for. Eu acho que vão mandar sim. Eu acho que mandam, porque ela arrasou, né, no Mundial Júnior, ela foi campeã mundial de solo, enfim. É uma menina muito bonitinha. A parte de dança dela é linda, né? Ela faz Mustafina, faz os saltos de danças impecáveis, o artístico muito bonito. Acrobaticamente é ok, mas a gente sabe que ginástica hoje em dia não é só acrobático, a parte de dança conta muito. As E o segundo, únicas que podem só fazer acrobático são as Tio Sam, a Carrie e companhia. As outras têm que fazer a parte de dança direitinho, tá, gente? exatamente, as americanas não precisam saber dançar. Tá lá no código, se for americana, não precisa. Ai, ai. Mas, ó, segundo lugar ficou também italiana, Irene Lanza, que competiu pelo TSV Bergheim, mesmo clube da Unbattle lá que eu falei. Ela ficou com 51,2. E o terceiro lugar, aí sim, para uma alemã, né? Madita Maier, que ficou com 50,2. Assim, bem abaixo aí das duas primeiras colocadas. Ela que é É uma bem júnior. interessante que desculpa te interromper, mas é bem interessante que no nacional alemão vira e mexe vários estrangeiros competem, né? No ciclo de Tóquio, a Lila Akaimova, a russa, competiu, acho que a própria Manikova chegou a competir, não, ou foi no italiano, acho que eu tô confundindo, acho que foi no italiano. Mas é bem interessante que nesses nacionais como italiano, alemão, sempre competem em outros, ou seja, outros países ali da Europa, né? Sim, e até do Brasil também. O Chico Barreto já competiu a Bundesliga. O Patrick Barbosa, quando ele ainda era do Brasil, competiu a Bundesliga. Então, é um campeonato de clubes, né? Vale ressaltar isso. É como se fosse uma liga de clubes, igual a gente tem o Brasileirão aqui no Brasil para futebol, a Superliga para vôlei. Lá na Alemanha, eles têm a Bundesliga de ginástica, né? Então, são várias competições durante o ano e acaba tendo uma rotatividade alta, né? Eles aceitam estrangeiros, acho bem legal. A gente podia implantar um negócio desse aqui. Acho que daria bom. Teve uma reportagem do Ginásio Latina sobre ter uma liga profissional de ginástica na América Latina. Me lembrei agora, tu falando, eu lembrei dessa reportagem. Daria muito bom. Eu apoio a ideia. Essa menina que eu falei aqui, a Madita, ela é uma júnior alemã, né? Que ela foi vice-campeã de trave no europeu esse ano. E ela é elegível para o Mundial Júnior do ano que vem. E já salta o Yurchenko com a pirueta e meia. A gente sabe que no Júnior isso aí é um diferencial, né? Porque até no adulto as meninas soltam o Yurchenko com a pirueta só. A gente vê várias aí, inclusive em TF fazendo Isso é bom, porque a Alemanha não é boa de salto. Exatamente. Surgiu a Schönmeier aí para poder ser uma luz no fim do túnel para o salto alemão, mas assim, as alemãs, como um todo, não são boas de salto. São péssimas, inclusive. E essa menina aqui, ela é elegível para o Mundial, como eu falei, do ano que vem, né? Júnior, que já tem sede, gente. Vai ser na Malásia. Vamos bondinho Malásia, gente. Vamos madrugar, deixar o café em dia, porque a FIG não quis ajudar o nosso sono e botou tudo na Ásia ano que vem. Esse Mundial, a gente ouviu burburinhos aí que estava sendo negociado para ser aqui na América do Sul, né? Mais especificamente Brasil. Mas, infelizmente, a gente não levou essa, galera.
Não veio aí, Mas né? eu acho que o que pode ter pesado é que o de ginástica rítmica já vai ser no Rio. Eu não sei se isso não deu uma certa pesadinha para a FIG. A gente é tão mundial aqui na rítmica. E como é a mesma organização, né? É a mesma Ah, confederação. mas ainda assim, sabe? Olimpíadas foi em Tóquio, 2021, e Mundial também foi para Tóquio, sabe? Eu acho que se eles quisessem, eles poderiam dar pra gente esse Mundial aí. Seria Se muito legal. eles quisessem, eles davam um jeito. A verdade é essa. Eu tô falando a desculpa esfarrapada que eles devem ter pensado. Exatamente. O PAN adulto, né? A gente já falou que já tem sede para o ano que vem também, vai ser no Panamá, mas eu esqueci de mencionar a data, né? Fofoca pela metade, mata fofoqueiro. Então, assim, vai ser nos dias 9 e 16 de junho do ano que vem, 2025. Panamá mais pertinho, né? Quem quiser. Outra coisa legal para quem quiser ir, gente, é o PAN Juvenil Multiesportivo, que vai estar no Paraguai. Aqui, gente, vocês pagam um carro vão, que é mais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná tá no lado, então assim, não tem desculpa. E são vários esportes, são PAN multiesportivo, que manda muita gente dos 14 aos 21, algo assim, ou 14 a 18, algo nesse sentido. E o Brasil sempre manda equipe de ginástica para lá. Ano passado, no 2021, porque é um PAN que só acontece de 4 em 4 anos, foi em Cali, na Colômbia, e teve a Andresa, teve a Josi, e esse ano que vem, quer dizer, desculpa, estou toda confusa nas datas, a gente provavelmente vai mandar uma equipe novamente. Então, fica a dica aí para quem quiser ir, até é legal, porque tem vários esportes, claro que o nosso foco sempre será ginástica, mas é um negócio legal para assistir e vai ser bem perto do Brasil, então fica a dica. Exatamente. O Paraguai aqui do lado, né? Literalmente. Para você é mais perto, né, Laura? Que você é do Rio Grande do Sul. Até que não é tão longe. Eu sempre quis um desses em Punta del Oeste, que é, tipo, muito perto. Inclusive, é o voo mais curto, o voo internacional mais curto saindo do Brasil. É Porto Alegre e Punta del Oeste, tipo, 45 minutos. Punta del Oeste, faça isso, nunca te pedi nada. Figui, vamos fazer um Mundial em Punta del Oeste, agiliza aí. O primeiro faz no Brasil, o Uruguai vem depois. Ah, não, é que pra mim Punta del Oeste é mais perto que Rio, desculpa, gente. Para Eu sou você, né, Laura? egoísta, nunca neguei que eu era egoísta, desculpe. E falando aí de Brasil um pouco, né? A gente teve recentemente o torneio nacional lá em Palmas, no Tocantins. O nível não é o mesmo do Campeonato Brasileiro, não é elite em si, mas são níveis mais baixos de ginástica. A gente tem 4 categorias: pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, e cada uma delas são em 4 níveis: base, iniciante, intermediário e avançado. Então, é um campeonato bem grande. Foram 966 atletas participando, de 70 clubes e 19 estados. Isso aí, apesar de a gente saber que não são ginastas que compõem, que concorrem para compor a seleção, é muito legal, né? Saber que no Brasil o esporte está se massificando dessa forma, né? É muito legal, Renan, ver estados que geralmente a gente não vê na elite, né? Exatamente. Eu Inclusive, gosto eu gosto dos jogos escolares, os JEPs, pelo mesmo motivo. Que são estados, por exemplo, tinha uma menina do Ceará ali, bem boazinha, da classe avançado, fazendo duplo grupado ali no solo, ok? Que na elite às vezes é até comum, mas ali ela se destacou muito por isso. Então eu acho legal ver meninas às vezes que nem são tão boas quanto essa, mas tendo ali a oportunidade de ter o seu momento de brilhar, né? Às vezes a menina tá lá no iniciante fazendo o mortal grupado, que foi o que eu vi ela fazendo ali, mas tá tendo ali a oportunidade de representar seu estado, o seu clube, entende? Então eu acho muito legal essas competições, assim, por mais que não seja aquele nível. exatamente. E eu digo isso, inclusive, por conta do Espírito Santo, né? Que é um esporte, que é um estado que não tem muita representatividade na ginástica artística, na rítmica tem e muito, né? Mas para quem ouviu nossa entrevista com o Almi aqui no podcast, mas que a gente fez no início desse ano, ele começou a carreira dando aula no Linus Pauling, que é uma escola do Espírito Santo,
inclusive eu estudei lá, e hoje elas têm uma escola de ginástica até consolidada, sabe? E participaram do torneio nacional, foram tempo Jogos da Juventude que estão acontecendo agora na Paraíba. Então é muito legal ver essa representatividade. Uma coisa que você falou, ó, muito importante, essas meninas também têm a chance de brilhar, né? Não só as meninas, como os meninos também. E parte disso também é por conta da TVCBG, que a gente já falou aqui que um dos grandes acertos da nossa confederação foi a criação desse aparato de transmissão, né? Que é um canal no YouTube chamado TVCBG que passa todas as competições internas. E assim, dá um Sem banho lá, dúvida, Renan. Tu dá um pode banho. falar do que tu quiser, tu pode falar o que tu quiser da CBG. Eu mesma tenho uma lista de críticas para a CBG, mas esse foi um acerto incontestável. E eu não sei se vocês já viram, quando tem aquelas competições assim na Colômbia, na Bolívia, no Raia Parta, e a gente quer, Raia Parta que eu digo em qualquer outro lugar, a gente quer assistir, tem aquelas transmissões, gente, que são deprimentes. A TVCBG dá um banho nessas transmissões de PAN, de Sula, fora do Brasil, viu? Eles mostram. Eu diria que a TVCBG é melhor até do que a própria transmissão da Panam. Não sei se vocês já viram uma transmissão da Panam. Eu diria que a Aquela TVCBG transmite melhor, inclusive. não mostra nada. E a Panam, que em tese deveria ser melhor, né? Porque é a Confederação Pan-Americana, mas não. A TVCBG faz um trabalho realmente muito bom. E eu acho muito legal eles terem transmitido esse evento, que em tese é um evento menor, né? Menor que eu digo de, assim, de importância, por assim dizer, né? Para o salário da elite, que tinha um monte Uhum. de ginasta. Mas eu achei muito legal dar a oportunidade, né? De, nossa, daqui a pouco uma menininha lá de 4, 5 anos que mora, sei lá, no sertão pernambucano, por algum motivo ali a ver alguém assistindo a TVCBG, daqui a pouco tem alguém que gosta de ginástica lá perto dela, ela vem, olha, ela do meu estado também tá, porque, querendo ou não, gente, a representatividade, ela importa. Daí daqui a pouco ela vê a menina de Pernambuco lá competindo e pensa, eu também posso, e daí pede pra mãe procurar um local de ginástica. Entende? Então, tipo, eu acho que é legal essa questão que o torneio nacional também traz essa representatividade, que daqui a pouco meninas pensam, no meu estado não tem, no meu estado não dá. Tem essa motivação, sabe? Exatamente. Eu concordo plenamente com o que você falou. Assim, acho que representatividade é muito importante para a gente fazer o esporte crescer no país, né? E puxando o ganchinho aqui para a Argentina agora, eles também vão ter um nacional com 2.700 ginastas de 21 províncias. Vai ser agora em dezembro e vai ser realizado em Mendoza. Assim, bem mais que o nosso, né? Mas o nosso torneio nacional. Mas esse aqui parece que é o nacional que vai englobar todo mundo, sabe? Não só as categorias mais básicas da ginástica, mas também a elite. Então, a Argentina sempre fez um trabalho bem legal de incluir assim as meninas. Os campos são bem cheios e tal, mas ainda por algum motivo elas não conseguiram engatar uma equipe. Quem sabe mais para frente aí, né? Eu sou adepto da ideia da Argentina com uma equipe completa em Los Angeles. Mas elas não contribuem para essa minha ideia. Continuam tirando seus 10 aí. Enfim. No Japão a gente teve também uma coisinha aí interessante, que é a Mai Murakami, aquela ginasta que foi medalhista olímpica de solo em Tóquio, foi campeã mundial de Tóquio, campeã mundial, desculpa, de solo em Kitakyushu 2021, também de solo em 2017, participou na Rio 2016. Ela é a nova treinadora da equipe japonesa feminina. Eu não sabia que ela tinha essas intenções de ser treinadora e tal, até porque ela também é atriz, né? Ela já participou de filmes, já fez várias coisas lá no Japão, além de ginasta, muito competente, inclusive. Fiquei feliz com isso, quero ver quais são os próximos passos para ela, né? Porque a equipe japonesa, a gente sempre fala também que elas têm talento, mas chega na hora, derretem, né? Sempre foi assim.
2022, naquele TF, coitado do Japão, sério. Quando foi para paralela, a menina tirou um 10 lá, eles despencaram na tabela. Coitadas. Mas, enfim, eu achei uma curiosidade legal para trazer para vocês aqui no podcast hoje, porque a Murakami assumiu aí uma bomba assim bem cedo, né? Que ela é uma geração nova, acabou de aposentar, 2021, tem 3 anos que ela aposentou, né? Então, assumir agora como coach lá da equipe japonesa não é pouca bosta não, tá? Eu achei bem legal. Mais um comentário ou podemos ir para a Swiss Cup? Vamos para a Swiss Cup. Agora, galera, vamos para o tema principal do nosso episódio de hoje, que é a Swiss Cup, que aconteceu no dia 9 de novembro, lá em Zurique, na Suíça. E como a gente já comentou aqui, é como se fosse uma gincana, né? Porque é uma competição que é individual geral, mas não é individual geral ao mesmo tempo. No caso, é uma competição individual geral, mas não é bem individual geral, né? E ela é em duplas. A nossa dupla brasileira foi representada por Júlia Soares e Caio Souza. E é uma competição bem interessante, porque o que acontece? Tem a rodada inicial, que conta ali com as 10 equipes, né? E as 2 últimas, no caso de nota, elas já são eliminadas já na primeira rodada. Aí depois tem uma segunda rodada com as 8 equipes que ficaram no top 8 da primeira rodada. E dali, 4 passam para a semifinal. E na semifinal tem ali o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. E assim, os vencedores desses duelos, né, de primeiro e quarto ou segundo e terceiro, vão para a final, que é uma rodada de duelo entre essas 2 duplas vencedoras, e as 2 duplas que perderem vão para o duelo também, decidindo a medalha de bronze. É como se fossem partidas mesmo, sabe? E é bem legal, bem legal mesmo. O que eu ia falar, Renan, Pode falar. Sobre o Swiss Cup, é que seria bom, depois da Swiss Cup, o Caio no ai meu Deus, não sei falar a palavra, fisioterapeuta, para ver se ele não tá com dor nas costas, né? De tanto carregar a Júlia, que fez a pior competição da vida, né? Eu acho que seria bom ver se não tá ali com uma dorzinha na coluna. A Júlia foi muito mal, gente, coitada. Mas assim, dá pra ver na cara dela que ela tava cansada, sabe? E não só Sim, ela. gente, isso não é uma crítica à Júlia, tá? Eu não tô criticando a Júlia em si, mas sim mandar a menina morta pro Swiss Cup, assim como mandaram a Nemur morta também. A Nemur fez a pior paralela da vida. Isso. Então, assim, várias meninas. A Andrioli lesionou, né? Eu já tô quase chamando o Velasco de açougueiro, porque todo mundo que ele bota lesiona. Teve isso mesmo. No Memorial, que na verdade não é só a Swiss Cup, né? Como o Alex falou no nosso último episódio, é como se fosse um combo, porque são 2 competições na mesma semana, na Suíça, que é um país minúsculo, então praticamente para quem eles mandam para uma, vai para outra também. E no caso da Júlia, ela competiu, essa primeira competição que foi o Memorial Gander. Nosso último episódio foi sobre isso, sobre essa competição. E a gente já mencionou que a Júlia estava meio off, assim, tava meio cansada, sabe? E na Swiss Cup a gente teve a confirmação disso. Ela estava realmente morta, gente, morta. Ela estava muito cansada, você vê no semblante dela, assim, que ela não estava aguentando mais, entendeu? E coitada, gente, ela passou por uma bateria enorme de competições esse ano. Então, poderiam ter mandado outra pessoa, eu também concordo com isso, sabe? E eu acho que, para além da Júlia, eu acho que a competição no geral teve um clima assim meio de funeral, né? Tava todo mundo bem cansado, dava pra reparar que muita gente poupou série, simplificou, e foi aquela competição assim, até cansativa de assistir. Mas, no geral, assim, teve seus pontos positivos também, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu concordo com o Alex. Inclusive, eu, Laura, mandaria alguma das meninas do Sula, ou a Elo ou a Pingo, porque, gente, convenhamos, é uma competição que ganharia um prêmio em dinheiro legal e tal, mas ela não vale nada em termos ginásticos. Então, o que eu faria se fosse a CBG? Dava oportunidade para Elo e para Pingo, que brilharam no Sula. Deixa uma delas ir. Nossa, a Elo ia barbarizar com aquela série dela, tá? Tinha apenas 2 passadas, mas ia tirar um 13 bonito. Porque, assim,
E perderam a oportunidade, né? Porque ano que vem já não pode mais ser 2 passadas. Então, seria meio que a despedida dessa série dela. Pelo que eu vi, pode, amigo. Só não ganha o 0-2 de saída D. Mas pode. O que muda na regra é que perde o bônus da saída D. Mas ainda assim, o 0-2. Eu acho que ninguém... não, perde ali o... tem razão. Mas é verdade isso que você falou. Mas assim, eu queria falar também da Andreoli, que a Laura falou antes. Ela lesionou, né, lá no Memorial Gandhi, não conseguiu terminar a competição. A gente falou no episódio anterior lá. E assim, a primeira coisa descartada depois foi que ela teria tido um ACL, né? Foi a primeira coisa descartada logo de cara. Mas foi dito que ela passaria por uma cirurgia de limpeza no joelho. Aí depois foi confirmado que ela teve, na verdade, um deslocamento de osso. Agora, qual osso a gente não sabe, né? Você sabe que o negócio foi feio. Mas coitada dela aí, e ela que também estava toda remendada já, estava cara do cansaço. E quem a substituiu na Swiss Cup foi a Karina Schönmeier, que inicialmente ela não estava nem listada para competir essa competição. Mas ali a Alemanha pertinho de casa, Zurique mais pertinho ainda, né? E ela estava inteira, então ela acabou fazendo equipe com o Mário Macchiati. Vai ganhar teus francos, menina. Vai lá. E ganhou, né? Ganhou, ela ficou em segundo lugar. Não, segundo lugar não, terceiro. Enfim, vamos falar aqui, ó. A equipe campeã foi a francesa, né? França com Morgana Sissek e Léo Saladino. A prata ficou com Bamour, que no caso foi Christian Baumann, e a Kalia Nemur. O Christian Baumann suíço, a Nemur argelina. Aí fizeram ali o Bamour, foi o nome que deram para a equipe. Achei bonitinho. Bamour parece aquela comida, o nome Bami. Vai dizer que não lembra, Bami Barmur. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela comida oriental lá, o Bami. É uma comida vietnamita. Eu nunca comi, mas eu vejo Masterchef. Aí, Masterchef também é cultura, tá vendo? Mas, ó, o Baumann, eu achei que eles iam ganhar essa competição, assim, facilmente. Por quê? Nemur, né? A gente sabe que a paralela dela é incrível. E o Baumann, ele é ginasta da casa. E, além de ser ginasta da casa, ele estava se despedindo das competições. Foi a aposentadoria dele. Não só ele que aposentou nessa Swiss Cup, mas também o outro alemão, o Lukas Dauser, ele também se aposentou nessa Swiss Cup. Ele foi medalhista na Rio, não foi? De paralela? O Dauser, né? Foi. Foi. Eu me lembro que teve dobradinha alemã na Rio. Eu acho que ele tava. Não tenho certeza, mas acho que ele tava. O Dauser, ele foi muito bom. Teve também um outro, o Fabian Hambüchen, foi campeão de barra fixa também. Mas o Dauser, ele ganhou medalha também. Só não lembro qual a cor da medalha, mas ele ganhou. Enfim, aí o bronze ficou com a da Itália, né? Deutschland and Italian. Karina Schönmeier com o Mauro Macchiati. E eles acabaram ganhando aí da Júlia e do Caio na decisão do bronze, né? Na rodada de medalha de bronze. Eu fiquei com dó do Caio, como eu falei da piadinha da coluna, eu fiquei com dó no Caio, porque ele foi muito bem, né? Realmente o que prejudicou ali foi o cansaço da Júlia, porque o Caio entregou tudo, né? Sim, o Caio fez uma prova incrível, uma competição incrível. E eu acho assim que para além do resultado, mostra como ele tá preparado assim para segurar a equipe masculina do Brasil por mais um ciclo, sabe? Acho que ele tá muito bem, mostrou que tá em boa forma, voltou super bem dessa lesão e com certeza vai segurar o time aí para esse ciclo de Los Angeles. O Caio fez muita falta no Mundial do ano passado. Porque... Até me fez questionar até esse desempenho do Caio, até me questionou se ele não poderia ter ido para Paris no lugar do Nori. Assim. Sei que é uma questão meio polêmica, mas ele foi tão bem nessas duas últimas competições que eu fiquei um pouco pensativa, assim, se ele não teria entregado um pouco mais em Paris, assim. A questão do Caio em Paris foi que ele estava lesionado do ombro. Assim que ele voltou da lesão do Aquiles, ele lesionou o ombro. Tanto que ele nem participou. Não, é que na minha cabeça ele estava voltando, então ele lesionou logo em seguida, então. Eu não lembrava disso, desculpa.
Inclusive, eu lembro dele no Troféu Brasil com uma bolsa de gelo no ombro. Ele não competiu, ele tava com a bolsa de gelo. Enfim, né? Foram lesões em cima de lesões aí. E ele fez muita falta pra gente no ano passado. Que se o Caio tivesse lá, as notas dele fariam o nosso somatório subir. E a gente ficou muito pertinho de classificar uma equipe inteira. Muito pertinho mesmo. Os meninos, eles fizeram o máximo deles lá, mas as notas de dificuldade estavam abaixo dos outros concorrentes, né? Então, nossas notas não foram tão altas. Os meninos fizeram uma competição excelente, acertaram tudo, mas infelizmente não foi bastante, né? Mas a gente conseguiu uma vaga extra e tal e tudo, mas não foi o resultado assim que a gente queria ter tido, né? Infelizmente. Mas eu queria O Caio mostrando. Só um comentário, Renan. O Caio mostrando essa ginástica que ele mostrou lá na Suíça. Eu acho que a gente pode reforçar aquele comentário que a gente já vinha trazendo aqui, de que a equipe masculina do Brasil, apesar de não estar vindo com a renovação tão expressiva, com as peças que a gente tem atualmente, se a gente conseguir acertar o time, encaixar o quebra-cabeça ali, a gente tem grande chance de chegar em LA com uma equipe bem razoável, assim, bem competitiva. Então, eu acho que eu não daria a ginástica masculina do Brasil como morta ainda, por enquanto. Não, totalmente, porque nosso aparelho pior, historicamente, é o cavalo com alças. E hoje a gente tem alguns ginastas que estão fazendo o cavalo com alças muito bem, né? A exemplo disso é o Johnny Oshiro, que ele nunca foi convocado para nada além do sul-americano. E ele tirou 14 pontos no Campeonato Brasileiro esse ano. Foi muito bem também no Troféu Brasil. Foi muito bem também no sul-americano lá em Aracaju. E espero que comecem a olhar para ele, sabe? A gente tem o Vitali também, que se naturalizou brasileiro esse ano. Ele ainda não tem licença ativa na Federação Internacional, então ele não teve como competir o sul-americano pelo Brasil, mas acredito que pro ano que vem já vão desenrolar essa situação aí, ele já vai poder competir pela gente. É isso que você falou, sabe? A gente tem também Yuri, Caio, Nori também, que a série paralela dele vai ser mais valorizada no próximo ciclo, né? Então a gente tem meninos aí muito bons. E meninos também que podem alcançar notas altas, sabe? Tem o Juliano Oliva, do GNU também, que eu gosto da ginástica dele, é um ginasta muito forte. Ele é bom de argolas, né? E os meninos que vão subir também, assim, obviamente vou esquecer de alguém agora falando de cabeça, né? Mas esses aí são os que me vêm mais agora. Tem o Patrick, enfim, são vários aí que a gente pode usar nos próximos anos. Então, é questão de saber montar a equipe e ter todo mundo saudável na hora que precisa. Mas eu queria falar na Swiss Cup aqui do flop que foi Liane Wong. Querem comentar? Eu quero. Gente, que paralelo terrível. Só para fazer um panorama aqui para a audiência. Gente, os Estados Unidos não conseguiu passar nem da primeira rodada. A Liane começou na barra, fez uma barra terrível. Ela não acertou uma parada de bom. Todas ela passou e ainda teve uma queda, né? Ela tirou 11 alguma coisa, não sei exatamente, não lembro de cabeça. 11,100 da Liane. Nossa, ela foi péssima. O atleta masculino lá, o Fuzzy, ele ainda tentou salvar lá no solo, né? Mas não deu muito certo, não. Eles acabaram rodando na primeira etapa mesmo. Não, e a expectativa era altíssima para a Liane, né? E assim, a Liane, ela fez 11,1, né? Naquela parada dela, que foi péssima. E assim, que burrice começar com paralela, né? Porque ela tem saltos interessantes. Ela fez aquele Chang, que não sei se a gente pode considerar Chang no Trials, foi considerado como, né? Mas enfim. Mas ela tem um Lopes interessante que ela poderia fazer ao invés do Chang. E tem também uma dupla pirueta. Amigo, com DTI Lopes ela ficava fácil. Ela passava fácil com DTI Lopes. E o salto muito mais seguro, né? Com certeza. Acertar. E assim... Nem precisava inventar Chang, era só fazer um DTI Lopes bem feito. Gente, mas a americana não é bom de estratégia, né?
Eles confiam que o talento é tão grande que eles vão ganhar no matter what, entendeu? É complicado. Mas tomaram um tombo aqui, né? Que assim, qual eu falei anteriormente, é uma competição individual geral, mas individual geral ao mesmo tempo. Na primeira, na segunda e na terceira rodadas, eles têm que fazer aparelhos diferentes. Na quarta rodada, na rodada final, ou seja, na decisão de ouro ou bronze, aí pode escolher um aparelho para repetir. E no caso aqui, deu ruim para a Liane, porque eles nem passaram da primeira rodada. O pessoal estava até comentando, né? A gente criticou, ficou triste por ser quarto lugar. Imagina os americanos que nem passaram da primeira fase. Pois é, os americanos nem passaram de fase. E uma das coisas também foi a escolha dos aparelhos do Brasil, né? O Caio, na primeira rodada, ele fez 14,9 na paralela. A Júlia fez uma trave, ela caiu ali na sequência de flick layout, fez 11,6. E na segunda rodada, o Caio fez 14,4 nas argolas e a Júlia fez um solo ali que não foi o melhor dela. Tirou 13 pontos. Teve aquela série do tablado, ela teve também umas chegadas inseguras, né? Ela saiu do tablado no duplo twist grupado, na primeira passada. E na terceira passada, que foi aquele duplo grupado, ela também chegou faltando. Aí na terceira rodada, tinha que escolher um aparelho diferente, o Caio fez barra fixa, tirou ali 14,1, as 3 notas dele foram acima de 14, e a Júlia fez paralelas. A gente sabe que a paralela da Júlia é complicada. Então, assim, ali, como eles estavam disputando com Nemur e Bauman, eu já sabia que ia ser um pouquinho complicado de a gente passar, mas foi uma nota meio triste da Júlia na paralela. Eu esperava pelo menos um 11 ali, sabe? E na rodada Mas se a Júlia tivesse... Eu sou ruim de matemática. Se a Nemur tivesse caído, feito aquela paralela que ela estraga tudo naquela fase, a gente teria passado? Alguém sabe? a Nemur fez trave e ela caiu da trave. Não, se ela fizesse Ela aquela fez paralela que ela estraga tudo. Que ela fez 12 alguma coisa. Que ela nunca tirou uma nota tão baixa. 12,300 na final. E assim, a Nemur ela fez trave, né, no duelo com o Brasil. Ela fez 12,750 com queda. Não teria mudado muita coisa. O Bauman também não foi bem na paralelas. Ele fez barras paralelas, no caso, né? Fez 3,6. O Caio fez 14,1. Então, no caso, a Júlia precisava de um 12,250 ali nas assimétricas para poder passar a Nemur. Olha, se ela fizesse a paralela que ela já fez em brasileiro, até acho que rolava. Mas sem saída e simplificada daquele jeito não dá, né? Ela fez sem saída. Mas eu acho que mesmo que a Júlia fizesse aquela série de brasileiro, eu acho que ela não chegava, porque essa paralela dela é muito descontada internacionalmente. Mas ela já teve em brasileiro 12,700, 12,600. Talvez se a arbitragem tivesse de bom humor, dava. Eu acho que ela fez aquela série de brasileiro em G-Solo esse ano e ela tirou 10 e alguma coisa. Nossa! Como saída aí? Misericórdia. Com saída, com largada, ele tirou 10 e pouco. Meu foi isso mesmo. Deus. E a Júlia tem os elementos interessantes. Né? Ela treina Rikna, que é o Stal Dekachev, né? Afastado. Quando ela era júnior, ela fazia em bar também, o giro sem pés. Então, assim, ela já fez elementos muito interessantes na paralela, só que hoje, assim, tá uma situação crítica. Triste. Segundo ano consecutivo que a gente não consegue o resultado para chegar na final da Swiss Cup, porque a paralela da Júlia sempre fica para semifinal. Né? Ano passado foi a mesma coisa, só que ano passado acabou que a gente terminou com bronze. Mas, assim, é uma nota que cai muito, sabe? Cai muito. Nosso somatório. O último ouro do Brasil foi aquele da Jade com o canadense, não foi? Eu lembro que ela chegou a ser ouro. Não, eles foram bronze também. Ah, pensei que tinha sido ouro, gente. Que paia. O ouro da Jade foi no Memorial Gander, na mesma semana. Eu confundi os dois. Gente, vocês veem que eu confundo tudo, né? Relevem. Naquela Swiss Cup, a gente teve
Flávia com Nori, Jade com o Corey Patterson do Canadá. Aí o canadense e Jade pegaram o bronze, equipe Pan-América, e o Brasil com a Flávia e o Nori acabaram não passando. Mas pode falar. Para chegar no ouro na Swiss Cup, aqui pelo menos no Brasil, fica complicado porque a gente não tem quase ninguém que faz 2 saltos, né? Então teria que ser a Rebeca mesmo. E só assim pra gente ter chance de chegar numa final de um campeonato com esse sistema. Talvez a Flávia se fizesse paralela solo e trave, só não errasse, para Flávia e Caio. Ganhava o ouro. Nessa de 2018, a Flávia fez exatamente esses 3 aparelhos. Só que ela caiu da trave. Então. Sim, mas tipo, ela acertando, com o Caio, eu acho que ela poderia ganhar o ouro. Se os dois acertassem. Eu acho também. Mas ela tava de férias, coitada. Toda quebrada, tadinha. Não, eu concordo. Eu não tô falando que era pra ser. Só tô falando que num cenário hipotético, eu acho que seria uma boa, entendeu? Não, completamente. E na rodada final, apesar dessa questão da paralela, rodada final 0, né? Aí tivemos Júlia e Caio contra Carina Schoenmaier e Mário Macchiati, da equipe da Itália. E o Caio fez 14.800 nas barras paralelas, contra 15 do Mário Macchiati. E a Schoenmaier fez salto, só que ela não fez dupla, fez um Yurchenko simples, com pirueta simples, 13.475. E a Júlia, ela acabou tendo outra série do tablado, além também de uma chegada bem à la Grace McCallum no Tsukahara, só que a Grace foi no Sylvas lá nos Jogos Olímpicos, chegou faltando muito e, enfim, acabou não dando certo, tirou 12.7. Eu queria saber da onde surgiu esse italiano tirando 15. Eu não acompanho o Mag, mas que nota alta, hein? Não, ele é bom, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E só fazendo minha última comparação ao Masterchef, Macchiati me lembrou macchiato, o café. Ah, sim. Esse tu conhece, vai? Esse eu conheço, de fato. Ah, tá bom. Era só o que me faltava não saber o que é um macchiato. Eu chorava. E na disputa final, tivemos Morgana Cissek e Léo Saladino, da França. O Léo Saladino que se redimiu, porque ele foi para o Memorial Gunner também, errou absolutamente tudo que ele podia errar. A gente até falou assim, coitado, esse menino sai bem frustrado dessa competição. Mas ele deu a volta por cima, igual a Flávia fala, né? Eu caí, mas amanhã eu vou cair de pé. E foi isso que ele fez, né? Caiu de pé, séries cravadas, e acabou somando aí alto, porque a Morgane sozinha não dava conta da situação, não dava. Ele tirou aqui 14.500 nas barras paralelas contra 13.900 do Bauman, e a UB da Nemur, né? Ela escolheu fazer paralelas assimétricas e fez a pior série da vida e tirou 12.300. Eu nunca vi a Nemur Resumindo, o bronze foi mais difícil de ganhar do que o ouro. Sim, porque a Morgane era só acertar, era só ela não cair no salto. E foi o que ela fez, né? Foram 2 saltos simples, pirueta simples, eu tinha com pirueta. O segundo salto, acho que foi um Tsukahara mortal esticado. Mas enfim, né? Deu no que deu ali, 13.050. Olha aí, quando a gente pensaria que uma Jade Carey numa competição dessa ia fazer falta, né? A Jade Carey jogou o ouro no Swiss Cup ano passado lá pra cima. Ela fez 2 saltões, arrasou. Não, porque o bronze, pelas notas que falaram, teve uma média mais alta que o ouro. A média só da final se tu pegar só a nota do bronze, especificamente da disputa do bronze, e especificamente a nota da disputa do ouro, eu acho que a do bronze é mais alta, hein? Pelas notas que vocês me falaram. É sim. Inclusive, quer uma coisa mais engraçada ainda? A gente pegaria o ouro se tivesse na final. É isso? O Brasil ficou a meio décimo do ouro. No caso, a Morgane e o Léo fizeram 27.550. A Júlia e o Caio, mesmo com os erros da Júlia, a gente ficando em 4º lugar, a gente fez 27.5. Não, velho.
Mas se não fosse esse lance de disputa separada, se fosse os 4 disputando, a gente ficaria com bronze, né? Porque o quarto lugar iria para o Balmur, acho que é assim que fala. Porque a Sean Maia com o Macchiati fizeram 28,475. Isso aí, assim, sem contar com os duelos, eles seriam medalha de Então, ouro. tipo assim, se fosse geralzão, seria ouro para Itália e Alemanha, Isso. prata para. Qual é a dupla? Qual é a outra dupla? Morgana e Léo. Prata, Morgana e Léo, bronze pra gente, só quarto lugar para Nemur e o Bal. Isso, mas agora a pergunta que não quer calar. Por que eles não fizeram esse 26,2 na semifinal? Porque contra o Brasil todo mundo quer dar a vida. Eu tô chegando a essa conclusão, não só na ginástica, mas no vôlei, todo esporte que eu vejo. Parece que todo mundo quer virar o bam contra o Brasil, gente. Nunca vi Mas, olha, igual. Laura, dispersa porque a nossa nota na semifinal foi 24,55. Estragou Gente, eu meu sei que a Júlia errou. nacionalismo. Só um parênteses aqui, eu sei que a Júlia mandou super mal nessa competição, mas a gente tem que ver que, fazendo um balanço assim, eu vou defender a Júlia porque eu sou super fã. Fazendo um balanço do ano dela, a Júlia teve um ano muito bom, né? A Júlia que foi medalha de ouro lá em G-Solo, foi finalista olímpica, foi medalhista olímpica por equipes, Eu adoro foi a Júlia campeã também, Alex. brasileira. Era em geral. Então Eu assim, quero deixar para mim, a claro, Júlia. gente. Eu quero deixar claro que a minha crítica não é a Júlia, mas quem mandou ela competir. Não mandou Elo, não mandou Pingo. Porque a Júlia estava claramente cansada. E com razão, ela competiu várias competições durante o ano. Eu acho que ela foi das brasileiras que mais competiu. A bichinha. Então eu Sim, entendo o sim. cansaço dela. Eu não tô criticando a Júlia, eu tô criticando a CBG, é diferente. Pois é, Com gente. Ó, certeza. Então, assim, pra mim, o balanço geral da Júlia do ano foi super positivo. Ela teve um ano muito bom e continua sendo aí um dos grandes nomes pro ano que vem, né? A gente vai precisar dela, com Concordo. certeza. Quem esperava a Júlia na final de trave, gente? Mesmo com a Flávia errando, eu não esperaria, tô sendo bem honesta, olha que eu gosto da Júlia. E eu achei que ela merecia final de solo, achei que deram uma segurada na nota dela nas qualificatórias. Então, assim, ela me surpreendeu positivamente nas qualificatórias de Paris, assim. Então, acho que, no geral, o ano dela foi muito bom. A única coisa que eu acho que ela ficou devendo é a final por equipes, né? Que ela sempre cai na trave. Mas ela ainda é muito nova, são questões de ajustes. E eu tenho esperança que ela vai ficar mais consistente em finais por equipes. sim, concordo plenamente. E, assim, a nota de corte para a final de solo foi 13,633. A Júlia ela fez um solo na classificatória incrível. E eles poderiam muito bem dar 13,666 para aquela série dela. Entendeu? Não seria uma nota injusta. E ela poderia estar também na final de solo. Foi triste aquilo ali. Mas, enfim, né? Ela pegou final de trave. Fiquei muito feliz por ela. E, assim, eu achei que ela mereceu. E ela chutou a Sunny da final de trave, né? Chutou uma campeã olímpica. Embora não esteja na melhor fase da carreira, não apaga que ela ganhou de uma campeã olímpica, né, gente? E já foi entrevistada aqui para o nosso podcast. E escutem o Roda Talks, inclusive. É muito legal. E lembrando, não fala inglês, legendas automáticas estão aí para salvar vidas. E é Tem, muito bom o Roda Talks. Eu sou fã. tem no Spotify agora também. É porque a gente também tá no YouTube, né? Então, quem quiser ouvir por lá com legenda, sim. É que eu sempre falo do YouTube porque eu gosto do YouTube por causa das legendas. Eu não assino Spotify, eu só assino YouTube. Então, eu sempre falo muito do YouTube. Mas também, Spotify é uma ótima para podcast. A gente sabe que os principais podcasts estão lá. Inclusive o Roda, um podcast incrível sobre ginástica. Os meninos fazem um trabalho maravilhoso. E então, gente, continuem nos assistindo, né? Já me incluí junto. Continuem assistindo os meninos, assistindo o podcast e dando a visu que eles tanto merecem por esse trabalho lindo que eles vêm fazendo pela ginástica brasileira. Porque eles sim entendem de esporte e eles fazem sim um bom trabalho para aumentar o esporte, sem sensacionalismo, sem fake news, sempre pelo esporte. Ah, Laura, você fica até emocionado.
Brigadão, Laura. E sinta-se De parte da verdade, equipe assim, também. não é porque vocês me convidaram, mas é porque realmente vocês fazem um ótimo trabalho. E assim, desculpa, eu tenho amigos de outro podcast, mas o podcast de vocês é meu favorito. Desculpa. Ah, obrigado. A gente ficou muito feliz, sério mesmo. Ficou muito feliz. Momento piegas. Momento rasgação de seda. Mas, Quem veio aqui lascando elogios nem viu minhas tretas com o Renan. pois é, a gente tem treta desde 2018, né? Enfim. E eu acho engraçado que o Renan é tipo aquela série de tapas e beijos, né? Porque tem hora que a gente tá, nossa, super amiga, e tem hora que a gente tá se matando, mas faz parte, né? Principalmente quando tem competição de ginástica nos grupos, né? Nossa, aquilo ali é muita doideira. Não, eu fico imaginando os nossos ouvintes ouvindo pensando, meu Deus, esses doidos já estão achando que estão num bar bebendo cerveja? É a ideia. Mais pra frente, a ideia é ter um Hoje estúdio bonitinho e pra gente tomar cerveja falando de ginástica. Porque, gente, a vida é isso, entendeu? Nossa, a gente ia Vocês ser muito vão. cancelado. Nossa, se vocês falassem bêbados, eu não quero nem ver as pérolas que iam sair. Ai. Mas era isso, né, gente? Que a gente ia falar. Vocês têm mais uma coisa pra Eu comentar? acho que a gente já falou tudo que poderia falar, e mais um pouco. A gente fala bastante, né? Eu, Mas eu, eu não calei a boca, né, gente? Eu falei. Tudo que eu podia falar, falei, porque é uma oportunidade única, então a gente fala mesmo. mas a gente gosta de falar, então tá tudo certo. Maravigold, como você disse. Maravigold. Então vamos agora para a caixinha de perguntas. Vocês fizeram ali as perguntinhas para a gente no nosso Instagram. A gente prometeu que a gente ia responder. E assim, o episódio ficou longo, gente, mas a gente prometeu e promessa é dívida, né? Dessa vez a gente vai fazer hoje mesmo. Quem chegou até o fim é os de verdade. É aquilo, os de verdade é quem chegou até o fim. Os de verdade eu sei quem são, viu? É quem Exato. chegou até o fim desse episódio, quem foi guerreiro. Vamos lá. A Michelle Underline Casa Casa pergunta sobre os Jogos da Juventude. O que é que vocês acharam aí dessa competição? A gente vai comentar ainda os Jogos da Juventude, mas tá rolando na Paraíba. E a gente tá vendo aí alguns nomes legais, né? E um ponto que eu queria falar é que eu acho muito legal essa competição por estados, tá? Então a gente tem o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem os clubes, né? Mas eu acho legal ter essa competição por estados também. Acho bem divertida. E a gente tem a Francine. Eu ia falar dela, eu ia falar que uma curiosidade é que já pode mandar Rio Grande do Sul para Rio Grande do Pará, né? Porque a principal ginasta do GNU, a Andresa, que está se recuperando de lesão, é do Pará, e a Francine é do Pará também, né? Então já dá para mudar Rio Grande do Pará. A Bolsas é paraense. A Bolsas. E ela é boa, e ela é muito boa. Mas a Bolsas não é do Rio Grande do Sul. Tô falando das que treinam aqui. Tô falando um extra aqui. Ah, tá. E daí. E a Francine muito bem, inclusive. Inclusive, eu já me exibi um pouco pro Renan. Quem assistiu viu a música que elas usaram, fui eu que sugeri. Falei, acho que essa música vai ficar legal, vou mandar pra Adriana. Sugeri pra ela, ela usou, fiquei me sentindo a celebridade de Taubaté. E é isso. Maravilha. Assim, competição que teve a Rebeca como embaixadora, né? A Rebeca que apareceu lá em João Pessoa, fez um alvoroço. Ficou bem feliz. E também teve a participação da Giovana, né, do Serginho, como um nome de destaque, assim. E a Rebeca Procópio, do SESI, também estavam lá. Isso. Teve duas meninas de São Paulo, a Procópio do SESI e a Isabela do Pinheiros, que participaram. As duas a gente já vem observando aí nas competições Troféu Brasil, Campeonato Brasileiro, que elas participaram. Do Serginho, no caso, foram duas também, a Giovana e a Lara Croix, e elas acabaram também conquistando ali uma medalha de prata por equipes, né? E Rio de Janeiro teve a Érica, né? Que participou, a Érica do Flamengo.
A outra ginasta me fugiu à mente agora quem foi, mas enfim. Rio Grande do Sul acabou ganhando medalha de ouro por equipes, né, com a Francine e a... Qual foi a outra menina, Laura? Você lembra? Eu acho que era Clara, mas eu não tenho certeza. A gente vai comentar mais sobre os Jogos da Juventude mais pra frente ainda, mas... Eu não tenho certeza, mas tinha Clara no nome, é tudo que eu sei. Mas assim, a gente vai falar direitinho ainda mais pra frente dos Jogos da Juventude. Sim. Foi uma competição bem legal. Eu achei muito legal. Aguardem os próximos podcasts, então, gente. Exatamente. O Rolustosa pergunta: palpites para atletas no Mundial de 2025. Quem vocês levariam? Quem eu mandaria? Mandaria a Rebeca, então, para fazer salto, porque eu acho que eu não teria outra pessoa para mandar por causa dessa regra aí. Mandaria a Júlia Coutinho, por mais que a Mia Soares eu queria ver ela no Mundial. Eu acho que, como o solo dela tá bem difícil, quem sabe ela possa beliscar uma medalha. E mandaria a Flávia. Pois é, mas assim, eu gostaria muito de ver uma das meninas novas competindo no Mundial ano que vem. A gente tem aí a Por Larissa. isso que eu falei a Júlia Coutinho, porque eu também queria ver isso. Sim, Júlia Coutinho, queria muito vê-la no Mundial. A Larissa, ela tá aí com treinando 2 saltos de valor 5, né? Uma dupla pirueta e um Ibe mortal frontal com uma pirueta, que vale 5 também, que é o mesmo salto que a Ellie Black faz. Então, isso aí a deixa muito competitiva para pegar uma final de salto. Quem sabe, Renan, até não dava para, de fato, dar uma folga para a Rebeca, que eu sou muito disso, de dar um ano para a Rebeca sem grandes competições, e leva Larissa, Júlia Coutinho e Flávia. Sim, eu acho que seria... Porque eu realmente acho que poderia dar uma folga para a Rebeca, um ano para ela descansar, que nem a Baias faz. Exatamente, eu acho que seria uma ótima equipe mesmo. Eu acho que eu penso um pouco diferente de vocês, assim, eu realmente deixaria a Rebeca de fora, até porque eu acho que não tem nenhum um grande objetivo, assim, para ela conquistar por lá, mas por enquanto. Só que eu acho que a Júlia e a Flávia mereciam esse Mundial, assim, a Flávia por ser um Mundial que é mais esvaziado, então ela ia ter chance de conquistar mais algumas medalhas ali individualmente, e eu acho também que, assim, só mandaria se ela tivesse bem de saúde, obviamente, mas eu acho que seria o ano dela brilhar. E a Júlia, porque eu acho que ela tem potencial de pegar algumas finais, principalmente trave e solo, e eu acho que, assim, como ela é muito sortuda, ainda era capaz dela beliscar alguma coisa lá. E assim, como ela fala muito se tentar, né, uma final all around, eu acho que a Júlia poderia, assim, também, quem sabe até pegar uma final. Claro que ela não chegaria em pódio, mas acho que ela tinha chance de beliscar uma final. Então mandaria a Flávia e a Júlia. 2 ginastas só, você diz? Isso, 2 ginastas fazendo tudo. Eu acho que a Júlia poderia ir para 2 aparelhos, são os que ela faz melhor, né? Trave e solo. A Flávia para individual geral e mais uma menina para fazer salto e paralelas. Que pode ser que tu falou que tá fazendo os 3 de 5. A Larissa. Me escapou o nome dela. Isso. Larissa. Mas a gente tem a Sofia Weisberg, que também está subindo ano que vem. Ela também tem dupla pirueta, né? Então, são muitas meninas boas ano que vem, que a gente tem isso. O problema da Sofia, ao meu ver, é que a dupla dela é muito inconstante, né? Talvez ela ajeite isso para ano que vem, mas pelo menos esse ano, a dupla dela tá bem constante. Tem dia que ela crava, tem dia que ela cai. Sim. A gente, eu acho pouco provável alguma dessas meninas novas ir direto assim pro Mundial de cara. Acho que elas ainda vão passar por etapa de Copa do Mundo, pra só depois ir pro Mundial. Acho até mais provável até a Carol ir fazer salto e barra do que uma dessas meninas aí. Ah, não. Carol vai pra quê? Pra carimbar o passaporte? Mas assim, CBG manda as adora meninas pra etapa. Manda pra etapa de Copa do Mundo antes, porque o Mundial é só final do ano. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque eu até falei assim, gente, são várias etapas no ano que vem. Várias etapas de Copa do Mundo. Copa do Mundo e Copa Challenge, né? Então, a gente precisa aproveitar essas etapas para poder dar rodagem para as nossas meninas, entende? Porque a gente tem muita menina boa subindo, muita menina boa. A Sofia Weisberg, a Júlia Coutinho, a Larissa, a Duda Montesino também, que fez uma ótima gimnasíade. Então... Eu até, Renan, sabe o que eu faria? Eu
aproveitaria aquelas duas competições de equipes que tem, o G-Solo e o DTB, e faria o quê? Mandaria duas equipes, uma para cada uma. Tipo uma equipe A e uma equipe B, ou uma equipe 1 e uma equipe 2. Seria ótimo. Tipo, mandaria uma equipe pro G-Solo, com as mais principais, e uma pro DTB com as coringas. E vice-versa. Pode ser qualquer, é só um exemplo. E assim, a CBG, quer dizer, a ginástica, né? Vai receber o maior repasse de verbas do próximo ciclo. Então, dentro dos esportes olímpicos, né? Por conta do sucesso que foi Paris. Então, assim, dinheiro não vai ser o problema, entendeu? A questão é planejamento e realmente querer dar rodagem para as meninas. É uma coisa que a gente aqui no podcast faz meio que campanha, entendeu? Deem rodagem para as meninas, por favor. A gente precisa. Porque, assim, a gente tem essa equipe nossa agora que está muito consistente, que foi a de Paris, né? Mas não é uma equipe nova. É uma equipe que começou no adulto. É a mesma equipe de 2016, só muda a Júlia no lugar da Daniele. Vai ser igual. E a gente sempre teve o histórico de ser inconstante em competições grandes, né? Você vê em 2018 ali, a gente quase que conseguiu classificar a equipe direto em 2018, mas por conta daquela rotação de paralela no Mundial de Doha lá, a gente acabou caindo de terceiro para sétimo. Então, foi uma situação assim que foi triste, sabe? E acabou que a gente não conseguiu depois classificar a equipe completa por conta das lesões. Mas, enfim, para as meninas chegarem no nível de maturidade e consistência que elas estão hoje, foram 8 anos, gente. 8 anos. Quer dizer, para 2017, para 2023, 7 anos, sabe? Então, a gente precisa da rodagem, da experiência, para elas se sentirem confiantes, sabe? Porque, pô, se for esperar mais 7 anos para ter uma outra equipe desse nível, aí é complicado, né? Aí a gente perde Los Angeles. O negócio é dar rodagem para elas agora enquanto elas são novas mesmo. Concordo. Vai para a próxima aí, Alex. A menos que alguém queira falar mais alguma coisa. O Will Underline Alcântara pergunta: por que o de Oliveira não vale o mesmo que o dos Santos 1? Eu posso explicar essa? É porque a FIG hoje em dia. Pode falar. É porque a FIG, no novo código, ela entendeu que o Oliveira ele não é mais uma variação do Santos, e sim uma variação do Tsukahara Carpado. Então, ele passa a ser rebaixado para valer o mesmo do Tsukahara Carpado e não mais o mesmo que o do Santos, porque a FIG entendeu que não é uma variação do Santos, e sim do Tsukahara Carpado. Ou seja, roubo. Complicado. Mas é isso aí que a Laura falou. Não tem nada a acrescentar, não. A gente, honestamente, eu acho que a gente não vai ver mais nenhuma brasileira fazendo esse elemento, não. Nem a própria Lohane, então, tanto faz. Triste, mas enfim. A FIG matando a originalidade dos elementos. Depois reclama que tá tudo igual, tá tudo parecido. Donatella. O Carlos Underline Tito pergunta: quais mudanças no código podem favorecer os brasileiros? Vocês já estão por dentro aí de como é que tá o código? No masculino, a gente vai ter uma valorização dos Kachevs na barra fixa. Isso aí valoriza muito a série do Arthur Nori. Inclusive, ele já sinalizou que, por conta disso, ele deve continuar. A gente fez uma entrevista com ele lá no Troféu Brasil. E ele falou um pouquinho sobre isso. Depois vai lá no Instagram e dê uma olhadinha. Tá um pouco para baixo lá, que a gente já postou bastante coisa depois. E no feminino, tem alguns elementos lá que são interessantes. Algumas combinações que para a gente acaba valorizando, né? Como, por exemplo, a dupla... Desculpa, mas a própria nova regra do artístico nos ajuda, né? Que o Brasil sempre foi um país muito bom no artístico, tirando algumas exceções. Sim, agora tem desconto mais alto para artístico, desconto 0,3, né? Então, a gente espera que as americanas sejam bem descontadas, mas... Enfim, vamos aguardar. Mas o que eu ia falar de combinações é que agora, dupla e meia, bate mortal esticado, vai passar a bonificar 0,2, né? E, salvo engano também, o mortal B indireto com mortal D, com acrobacia D também vai bonificar 0,2, mas eu não tenho muita certeza com relação a isso. Eu sei que essa questão de ligações, pra gente vai valer bastante a pena mesmo.
Seguindo, o Rafa Fraga pergunta: como vocês montariam uma série de paralela para a Júlia? Eu colocaria os elementos que ela sabe fazer em treino, entendeu? Não sei como é que tá a situação dela hoje, se ela tá conseguindo fazê-los ainda, mas ela tem ali aquele Ritna, né, que é o Kachev vindo do Stauder, que vale e só aí também ela consegue colocar um legal. Ela também já fez em bar, mas a série dela ali precisa a gente precisa ver as ligações para poder montar uma série, sabe? Porque o jeito que tá, a montagem que tá, dá para perceber que tá faltando alguma coisa. Então, eu imagino que eles já estejam trabalhando essa questão da montagem, mas ainda não tá pronto, né? Igual aquele Malone mesmo que ela faz, que é o Chapo vindo do Giro de Sola, né? Talvez colocar o Ritmo depois dele, ou então um Ginger, sabe? Não sei se ela tá treinando no Ginger agora, mas enfim. Alguma coisa ali precisa ser feita, porque a nota de partida ela tá bem baixa. E colocar uma série D também, né? Porque Eu concordo completamente com o Renan, também botaria a saída D, também botaria o Hickman. Eu exploraria elementos que saem do embar, porque eles valem bastante. Daqui a pouco, alguma largada retomada que saia do embar, ou até um Comova. Então, eu sei que são elementos difíceis, mas como ela já tem a técnica no embar, talvez seja interessante tentar, pelo menos, treinar alguns elementos que valem bastante que saem do embar. Gente, mas não foi a Júlia que machucou a coluna e não consegue mais fazer em bar? Eu tô ficando louco. eu acho que foi a Ana. Isso da coluna confundi. foi a Ana. A Júlia não foi coluna, não. Ah, beleza, então. Ela só parou de fazer do nada mesmo. Talvez não tá tendo dificuldade, a gente não sabe, né? Mas que ela fazia em 2019, ela fazia. Inclusive, ela fez no Campeonato Mundial Júnior, lá na Hungria. O Jorge Moreira pergunta: a Rebeca colocou o Andrade para jogo? Eu acho que vai colocar, mas não pro ano que vem. Talvez 2026, quem sabe, entendeu? Eu acho que a Rebeca nem compete ano que vem. Essa Exatamente. impressão. Eu acho que ela bota para jogo em 26 ou 27, mas assim, eu até queria 26 ou 27, mas eu acho que ela bota para jogo em LA. Se a Bios continuar, eu tentar ganhar da Bios em casa. A Bios, ela disse que aposentou, mas não aposentou ao mesmo tempo, né? Não, é que assim, se a Bios continuar, como ela aposentou aquele salto lá dela, que vai de trilhões, eu não duvido da Rebeca fazer o Andrade em LA para ganhar da Bios no salto. Porque sem o salto lá dela, dá para ganhar com o Andrade. Dá para ganhar, porque o Chang da Bios é péssimo. Talvez a Bios tente. Inclusive, só fazendo parênteses aqui com relação àquela outra pergunta, né, da modificação do código. Agora, a entrada na mesa do Chang também vai ter desconto, tá? De angulação. Então, assim, o padrão é padrão Rebeca Andrade, porque ela entra na mesa e sobe Acabou retinho. pra Jade. Acabou pra Jade Carey. Acabou pra Jade Carey, acabou pra Sharon Olsen, acabou pra todos os Changs, menos Rebeca. Fecha parênteses. Mas é justíssimo esse desconto. Porque em nunca nenhum planeta a Jade Carey tem uma execução parecida com a Rebeca pra tirar 4 décimos a menos só que ela, gente. É muito injusto. Fala mesmo. É isso Não, aí. eu até, se vocês verem o Mundial de 2022, para vocês verem como a Carey recebe notas over até perto das outras americanas. A Jordan fez uma dupla linda. E a Carey fez uma dupla toda mais ou menos. A diferença de nota foi 1,33. E a dupla da Jordan é muito melhor que aquela dupla da Carey. Então, pra vocês verem que a Carey consegue ser over até perto das outras americanas, tirando a cabra. Campeã olímpica, né? Mas não vamos balançar muito o caixão da Jade Carey não, porque eu também simpatizo com a fada. Vamos deixar ela em paz. Próxima. E a última pergunta é sobre competições para ficar de olho no ano que vem, que foi da Maria Almeida. Ano que vem Bom, tem né? Lá na Malásia. Tem várias. Mas além do Mundial Júnior, que eu acho que é sempre importante, porque são os novos talentos, eu ficaria de olho numa competição que eu já falei, que é no Pan Júnior. E eu também ficaria de olho
no PAN do Panamá. Eu acho que os PANs sempre são legais pra gente ver o continente. E daquelas competições que eu sempre fico de olho, que é o G-Solo, o DTB e até as Challengers. Por que eu gosto das Challengers? Porque a gente vê sangue novo. Aquelas bem novinhas que geralmente os países mandam para testar. É interessante, quer dizer, tem menina que vai bem na Challenger e vai subindo quando vai tratar no Mundial, dependendo do país aí. Então, eu gosto da Challengers por isso. As rolezeiras, né? As rolezeiras de Copa do Mundo vão todas para Challenge. Estão em todas, geralmente. E eu concordo com vocês, são competições interessantes. Apesar do nível não ser lá dos melhores, né? É uma competição interessante para conhecer mais nomes, né? Conhecer ginastas novas, porque... Amigo, mas até às vezes tem ginasta tipo do Canadá, que vai pra Challenger e quando vê tá no Mundial. Aquela que foi pra 2008 para saltar a DTI, a Sophie Monroe, sei lá como fala, Marroy, não sei falar o nome da mulher. Ela começou na Challengers aquele ano, foi se destacando e foi pro Mundial por causa da dupla. Legal. E as brasileiras geralmente competem as Challenge, né? Esse ano a gente teve Antália, né? Que é uma Copa Challenge. E foi a Copa de participação das brasileiras. Teve Rebeca, teve Jade, teve Flávia, Lohane. E foi utilizada aí como preparação para Jesolo, que foi a preparação para Paris, né? Então, a gente tem o costume de utilizar bastante essas Copas aí para as meninas ganharem experiência. Eu destacaria as competições juvenis que aparecerem. A gente não sabe ainda de certeza quase que o Brasil vai participar, mas qualquer competição que Isabel, Duda, Júlia Coutinho e companhia tiverem, a gente tem que ficar de olho, porque essas meninas estão prometendo muito. Isso, e a Isabel, ela tá vindo aí para barbarizar. Ela tá treinando aí um tinha com duplo pirueta, ela fez o campeonato estadual esse ano, no Rio de Janeiro. E tem a Nicole Belo também, né, que tem 2 saltos muito bons. Tá treinando dupla, tá treinando o Yurchenko com dupla pirueta. Inclusive teve vídeo recente aí postado pela técnica dela, Renata. Então, e a Isabel também tem uma paralela que tá com ápice, né? O solo também, enfim. A Nicole fez uma pirueta ao passo com duplo grupado no solo esses dias, um vídeo, esqueci de mencionar. E essas duas meninas, elas estão... Gente, é execução lindíssima. Lindíssima. Eu gosto muito da Nicole, eu acho que nem escondo isso, mas enfim. Ano que vem, as duas vão ser júnior ainda, e elas vão estar, muito provavelmente, né, assim espero, no Mundial Júnior. E elas são muito boas, gente, muito boas. A gente tem Se eu não me condições... engano, Renan, desculpa te interromper, se eu não me engano, essa passada de piruetar o passo duplo grupado vai estar valendo a mesma coisa do piruetar o passo contra o Carrara da Rebeca. Sim, no ano que vem, porque vai aumentar, vai passar a valer 0,2. Então, A única coisa que eu queria trazer aqui também é que esse Mundial Júnior que vai ter, talvez seja o primeiro Mundial Júnior que a gente entra com a possibilidade de beliscar um bronze, né? Por equipes. Porque sim, não vai ter Rússia, a gente tem meninas muito boas. E porque 2019, mesmo que a gente acertasse, a gente não ia ganhar, porque o bronze, porque tinha ali Rússia, tinha equipes muito fortes. Mas eu acho que nesse Mundial a gente tem chances totais ali, se elas acertarem, de beliscar um bronze sim. Porque não tem Rússia, a gente vai ter ali brigando pelo ouro, acredito eu. Itália, França e talvez um Japão, mas o amarela sempre pipoca. Então ele vai. Os Estados Unidos está fraco de júnior, a Gabriele Hard, e a outra que é boa deles, a Claire Pise, já vai ter subido. Então, assim, os Estados Unidos não estão parte de júnior. Rússia tá banida, se continuar banida. Então, tipo assim, eu vejo gente com muitas boas condições de brigar ali por um bronze, assim. Não chega a dizer que somos favoritos, mas eu vejo com boas condições. em individual geral fica um pouquinho complicado, porque tem a Helena Collas, né, a francesa, que vai competir. As italianas também, eles têm 500 ginastas lá que conseguem pontuar bem no individual geral como júnior. A Itália, na verdade, é a grande potência juvenil, ao meu ver. Mas enfim, no individual geral, talvez fique um pouquinho complicado para a Isabel conquistar uma medalha, brigar ali pelas posições. Eu acredito na Isabel, ela vai brilhar. Vai ser medalhista sim. Mesmo. Inclusive, boatos aí que
a UB dela tá para 13.500, assim, a projeção, o projeto, a ideia é chegar no Mundial Júnior com 13.500 para paralela, a meta. Isso aí já é uma nota excelente, né, para juvenil. Então, eu acredito... Já é excelente para a equipe do Brasil. Excelente, peraí. Sem ser Flávia e Rebeca, não tem nenhuma brasileira que tire isso no adulto hoje em dia. Exatamente. Mas assim, a ideia, o objetivo, a meta é ela chegar com essa nota no Campeonato Mundial Júnior do ano que vem. Já, entendeu? Então, espera aí que elas fiquem bem, entendeu? Que consigam passar saudáveis para poder chegar no Mundial Júnior, porque elas podem sim surpreender, gente. Podem sim. E se tudo der certo aí, a gente pode ter uma medalha inédita pra gente aí no Mundial Júnior. Enfim, eu tô torcendo muito por elas, tô muito esperançoso. Acho que a gente tem uma safra excelente vindo aí, né? E resta a CBG dar a atenção necessária para as meninas, entendeu? E saber trabalhar com elas. Porque a gente tem não somente essas que vão estar ainda elegíveis para o ano que vem, mas as novas adultas do ano que vem também. 2027 tem mais meninas subindo e 2028 também. Então, a gente teria condições de chegar em 28 com uma equipe só de novatas desse ciclo, entendeu? Obviamente que isso não vai acontecer, porque a gente tem aí Rebeca, Flávia, Júlia, que vão continuar. E são ginastas aí que a gente espera ver nas competições grandes, mas talento a gente tem de sobra, sabe? De sobra. E pode ser que no Mundial do ano que vem a gente já vem com uma medalhinha aí. Eu tô torcendo bastante. Porque é meio que, não vou dizer loteria, mas é um pouco mais imprevisível do que o Mundial adulto, né? Você vê que a campeã mundial de salto atualmente é a Argentina, né? Você pode tirar por isso aí. Então, tudo pode acontecer. Então é isso, pessoal. A gente falou muito hoje, assim, igual comentei anteriormente, a gente trouxe aí informações um pouquinho atrasadas aí da Swiss Cup, mas com juros e correção fofocária aí para vocês, porque a gente sabe aí que, enfim, a gente ficou em falta com vocês esses dias, mas muito obrigado por nos ouvirem e sigam nas redes sociais, tudo. Se inscrevam lá no nosso podcast no Spotify, quem tem, no YouTube também. Ajuda bastante o nosso trabalho. No mais, aí, um beijão. Valeu, galera. Tchau. Adiós, fiquem bem.